Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast, como sempre, todas as quartas-feiras, 20 horas, no nosso canal do YouTube. Vale lembrar que esse podcast é oriundo desse livro que eu tenho muito orgulho de ter feito com o jornalista Arnaldo Bloch, editado pela HarperCollins, um livro que me trouxe muitas alegrias. E, no dia 6 de março, estamos estreando o espetáculo Ser Artista no Teatro dos Quatro. Texto de Renan Antonini e Marcos Montenegro, direção de Beth Goulart, no elenco, Leona Cavalli, fazendo as grandes damas do teatro brasileiro com quem eu trabalhei e trabalho, e Anderson Miller, o Marcos Montenegro. Uma grande homenagem às grandes damas do teatro brasileiro. Um espetáculo muito bonito e muito comovente. E agora, falar um pouquinho do nosso convidado, ele é ator e dublador, meu grande amigo, um novo talento da nova geração. Uma pessoa que promete cada vez mais a cada ano que passa crescer na carreira. O convidado de hoje, ninguém menos, ninguém mais que Jefferson Schroeder. Muito boa noite. Boa noite. Que honra ouvir isso de você. Muito obrigado. Imagina, a honra é toda minha. E eu quero contar um pouquinho a história do Jeff, assim que eu chamo, que eu conheci fazendo a produtora Gaivota, no Teatro Sérgio Porto, no Anexo. Um dia que o ator Marino Rocha, que também é do nosso Talent, me ligou e falou, você tem que conhecer o ator Jefferson Schroeder. Ele é o novo Paulo Gustavo. Como vocês sabem, o Paulo Gustavo estourou dentro da Montenegro Talent. E assim eu fui. Nesse dia, eu cheguei lá, era uma plateia muito pequena, devia ter mais ou menos umas 15, 20 pessoas. Um espetáculo divertidíssimo, com direção do João Fonseca. E você ganhou, inclusive, o prêmio de humor do Fábio Porchat. Até quero falar um pouquinho desse prêmio. Só que eu descobri que no meio do espetáculo ele falava da minha pessoa, de uma maneira não tão positiva assim. Uma brincadeira, óbvio. Só que eu achei que é porque eu estava na plateia. E depois eu descobri que não, que ele falava todas as noites que ele tinha já um olho pro meu trabalho. Isso. E eu fiquei muito honrado. E é claro, quando acabou o espetáculo, a primeira coisa que eu fiz foi convidar ele para entrar para Montenegro Talent. Conta essa história pra gente. Então, a ideia da produtora e a Gaivota, eu fazia a Meire Sabatini, uma produtora que tem a voz assim, e ela odeia teatro, né? E ela produzia a Gaivota do Tchekhov, que fala muito sobre teatro, né? E aí ela achava aquele texto horrível, a direção horrível, e depois, contando a história, ela percebe que aquela história é muito boa. E aí eu criticava todo o meio artístico. E para eu poder criticar o meio artístico, eu escolhi criticar as pessoas que eu admirava, assim, porque eu pensei, eu não vou falar mal das pessoas na minha peça. Então, quando eu falava de quem tinha empresário, ela dizia que era muito difícil negociar com atores que tinham empresário. Ela falava, tipo o Marcos Montenegro, essas coisas que não servem pra nada. Eu dizia isso, né? Eu tomei um susto na hora. E eu fiquei numa dúvida cruel. Ele tá me sacaneando, ele tá brincando. Eu lembro da tua risada no meio, assim. Foi maravilhoso isso. E aí, quando acabou, eu te falei, pô, eu sempre quis trabalhar com você e eu achava que nem tinha como procurar vocês, que vocês convidavam as pessoas e tal. Aí você me chamou para uma reunião. Eu lembro que eu arrumei uma pastinha assim com o meu currículo organizado. E você falou, você é organizado, gostei e tal. Quando você foi fazer esse espetáculo, você já tinha o hábito de produzir as suas coisas? Na verdade, eu nem produzi muito esse monólogo. Mas você organizou de uma certa maneira, não? Tipo, meio que fui na frente ali, né? Um amigo meu, o Luiz Antônio Fortes, produziu. O João Fonseca dirigiu. E eu fui ali, realmente, eu nunca tinha feito nada assim, tipo, era o meu primeiro texto encenado,
É a primeira vez que eu fazia um monólogo, ficar 1h10 E você já ali vinha sozinho. escrevendo em casa? Eu tinha essa ideia porque eu brincava de fazer essa produtora quando eu trabalhei no Mondé, na companhia da Inês Viana. Eu ficava fazendo essa produtora, criticava tudo, dizia que não tinha dinheiro pra nada e tal. Ah, então essa personagem surgiu lá, Surgiu lá, com a Inês. com a Inês. E aí eu escrevi, eu tinha a impressão que o monólogo tinha 30 páginas. Eu escrevi 30 páginas cheias. Nossa. E aí quando eu marquei pra encontrar o muita João coisa pra Fonseca, não monólogo. acabava nunca. Aí uma hora o João falou, viu que eu tava A minha cansado. peça tem 24 páginas. Isso. E não dá 24 páginas cheias, Não né? são cheias de forma nenhuma. E a minha era tipo 30 páginas cheias. O que foi bom, porque daí eu comecei a ler, fiquei cansado do João e disse: Jeff, vê o que você quer daí, ou a gente lê outra. Porque o João é super legal, né? Super generoso. Assim. Maravilhoso. Aí eu em casa cortei algumas coisas. Eu sempre falo que os atores têm que escrever. Sim. Né, de uma maneira profissional ou não, que eu acho que o hábito de escrever ele desenvolve um processo muito gostoso, criativo, né, te aumenta a percepção da vida. Você sempre pensou em escrever ou foi a primeira vez que ou você falou assim, vou escrever agora? Eu sempre gostei de escrever. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha redação, aquelas redações livres, eu gostava. Eu lembro uma vez eu escrevi uma redação e eu queria ler, eu sempre queria ler, quando o professor perguntava se alguém queria ler. E eu lembro que a professora falou, você escreveu isso agora? Assim, e eu entendi que ela tinha gostado daquele texto, assim. Tempos depois, eu já estudando teatro, eu lembrei que eu gostava de escrever. E eu pensei, eu vou começar a escrever mesmo e tal. E achava difícil escrever para teatro. Tinha muito receio, assim, de escrever um monólogo, porque realmente é diferente. É difícil. Você escrever uma crônica, você escrever uma poesia, e você escrever algo para ser falado. Sim. E isso me ajuda muito também, hoje em dia, a olhar para um texto que chega e você também não ter medo do texto, entender que aquilo é um guia para o que você tem que dizer. Exatamente. Porque você escrevendo, você não dá conta da vida do que é dito. Então, hoje em dia, quando eu escrevo, mesmo sendo texto meu, na hora de eu ler, eu já faço um pouco diferente. Isso me treina também para subverter um pouco os textos que chegam. E isso também te ajudou muito na criação dos personagens, na produção de conteúdo, de uma maneira geral, né? Você não ficou tão à disposição do mercado te oferecer coisas. Você tem uma coisa de se criar as coisas para você. Eu tenho um trabalho autoral que eu faço, principalmente no meu Instagram, SCH Jefferson, com 2 Fs. Que é o início do meu sobrenome. E isso também me treina, porque eu faço os vídeos dos personagens. Então, vira texto, né? O que a gente está dizendo aqui é texto, né? A nossa mente está organizando em forma de texto. Então, como eu fico treinando os personagens, isso também me exercita na forma de escrever também. Muito bom. Jeff, você ganhou o prêmio de humor do Fábio Porchat como melhor performance e texto. Eu sou muito fã do Fábio Porchat e eu estou frisando isso porque recentemente eu fui. Acho que foi ano passado que eu fui com a Sueli Franco, ela foi a grande homenageada do prêmio, né? E eu fico muito feliz quando homenageio os grandes atores. Claro. Né? Os veteranos, eu sou louco por eles, sou apaixonado por eles. E a Sueli, fiquei muito honrado que ela me convidou para entregar o prêmio para ela. E eu fui para São Paulo, para a festa. Quando eu cheguei lá, eu conversei muito com o Fábio, fiquei muito impactado com a festa que ele organiza hoje em dia, porque começou ele bancando o prêmio, né? Uma iniciativa extremamente positiva. E agora ele tem uma festa linda, com um jantar lindo, com patrocínio, a classe toda presente, jurados importantes, virou um prêmio importante, de grande reconhecimento. Eu acho um barato esse lado empreendedor do Fábio Porchat, né? Ele é um gigante, é um grande empresário, é um grande comunicador e não abandona nunca o teatro. É um super coração. É um super coração. E eu acho que o prêmio foi um começo de divisor de águas na sua carreira, assim, chamando a tua atenção, você não acha? Total, e por conta desse prêmio, o Porta dos Fundos me chamou para fazer o primeiro vídeo lá, e foi quando eu tava entrando no escritório, né? Que foi o vídeo que viralizou. E aí o making off desse vídeo viralizou na internet e minha vida mudou, lembra? A gente recebia consultas, lembra? Da gente ficar assim, eram muitas consultas. Para quem não sabe, o Jefferson tem uma carreira na publicidade muito bem sucedida, ligada a grandes marcas. Nós fizemos campanhas muito importantes, desde a Citroën, lançamento de carro e outros mais, e graças a partir desse momento que esse vídeo viralizou, o mercado publicitário corporativo se atentou a ele e ele começou, sem parar, graças a Deus, a fazer campanhas para marcas nacionais, campanhas nacionais muito fortes.
e que até hoje ele mantém essa relação com o mercado corporativo, que foi uma surpresa para você, né? Muito, é muito. Tanto que às vezes as Que pessoas eram falam... dois mundos muito distintos para você, né? Porque você veio do teatro, de repente você entra no meio da publicidade, são duas coisas que têm um distanciamento e ao mesmo tempo se comunicam, claro. Sim, às vezes as pessoas perguntam, você faz mais teatro ou cinema? Eu falo, publicidade. E você acabou podendo levar suas personagens para publicidade. Super, tanto que a gente recebe consultas de O tipo, tempo quero uma inteiro. mãe, um pai, um vô, uma avó, E agora que você que tá aí, que nos assistindo, e que não conhece algumas personagens que são grandes clássicos do Jeff, chegou a oportunidade. Eu quero saber algumas coisinhas. Você estudou voz alguma vez na sua vida? Não, não. A coisa da voz veio como? Como é que você descobriu que você era capaz de fazer tantas vozes? Eu não sei, até hoje eu não descobri isso, assim. Jura? Eu escuto as pessoas dizendo isso sobre mim e eu Mas em vou casa nessa. você não brincava com a sua... Brincava. Brincava com as suas personagens surgindo? Sim, eu sempre tive uma coisa de me aproximar da voz das pessoas, mas eu nunca me via dessa forma, assim, tipo, eu faço vozes, sabe? Mas daí eu comecei a responder isso em entrevista e eu lembrei que desde criança, tipo, no almoço eu ficava falando como se fossem outras Mas pessoas. quando é que você foi e falou assim, nossa, eu tenho muitas personagens e eu tenho várias vozes? Quando é que você percebeu que você tinha tudo isso? Quando eu comecei a dar entrevista. Só nessa época? Porque eu tinha que responder perguntas como essa. E eu pensava, as pessoas estão vendo alguma coisa nisso. Foi totalmente acidental, então. Porque... Não, eu sempre gostei de criar personagens, nunca imaginei que isso ia virar à frente da minha carreira, né? Tipo, as pessoas me reconhecerem Ah, você por não tinha isso isso. planejado? Não, porque... Eu jurava que quando eu te conheci, você já tinha tudo isso dentro de você. E eu Sim. achava que era uma coisa que você já vinha estruturando ali. Eu fazia porque eu gostava, tipo, eu queria... O meu Instagram, tanto que eu digo sempre que o meu Instagram é meu. As pessoas assistem o que eu faço pra mim, assim. Porque você acabou se divertindo Isso. e acaba experimentando no teu Instagram. Você É. experimenta muitas coisas. Muitas né? coisas. Até personagem novo você experimenta lá. Muito. Né? E você tem um feedback imediato. Imediato. Isso é uma coisa muito legal do teu Instagram, que é uma maneira muito inteligente que você arrumou de lidar com as redes sociais. Sim. Até a Leona Carvalho hoje deu uma entrevista muito boa para a Heloísa Tolipan. Não me lembro agora o que ela falou exatamente, vou até pegar, porque eu adorei o que a gigante Leona Carvalho falou. Entendo perfeitamente o tom de crítica que ela fala. Rede social não pode ser um atalho para o trabalho de ator. Perfeito. Perfeito. Não é um atalho, é um complemento e que não vale para todos. Tem que ter uma organicidade, tem que ter uma verdade, né, para você apresentar um conteúdo que o público consuma de uma maneira não fake, que seja verdade artística. E eu acho que ela está certíssima no que ela fala. Certíssima. E eu sinto isso porque a rede social, na sua vida, ela virou uma verdade. Você utiliza ela de uma maneira não de oportunismo barato. Você utiliza de uma maneira de testar e entregar para o seu público um produto que é o que você faz no dia a dia. E é muito sincero, Muito assim. sincero. Tanto que o que eu posto eu acabei de fazer, geralmente, porque eu tô naquela ânsia de mostrar e às vezes eu fico 2 semanas sem postar, 3, 4. Você não assim. tem aquele compromisso doentio, né? Não. Que é muito bom também você não ficar refém da rede social. Sim. É insuportável quando você fica... As pessoas também falam, você posta no horário tal? Não, eu posto no horário que eu tô a fim de postar. Eu também. E dá super certo, sempre Também. deu. Posto de Nosso Instagram é madrugada. bombadíssimo para o mercado corporativo. A gente atinge mais de 1 milhão de pessoas e a gente que está interessado em conteúdo bom. Ninguém está preocupado na coisa mercadológica. Eu vejo, às vezes eu digo, nossa, as pessoas que... Tem muitas mães que me seguem. É comum na rua alguém dizer, minha mãe adora você. Porque eu faço umas coisas bem de mãe, assim, também. E assim, por exemplo, eu fui para Portugal, recebi vários inbox de padres que me seguem. Eu pensei, nossa, tem muito padre aqui. Aí eu tenho uma personagem psicóloga, tem vários psicanalistas que comentam. Então eu penso, nossa, é uma galera assim de várias áreas sérias, sabe? Que compreendem o meu humor como uma coisa séria, assim. Recentemente nós fizemos a dublagem do desenho animado Cap, Carlo Isso. E o irmão Jorel. Isso. Eu não me lembro agora se você já tinha feito dublagem antes. Não. Foi a primeira vez, né? A gente chegou a fazer algumas coisas assim, de publicidade, mas brincando. não como dublagem específica, não. Não. Eu acho dublagem uma coisa difícil. É difícil. Não acho que qualquer ator saiba dublar, não. Você gostou da experiência de dublar esses desenhos animados? Eu amei, assim, eu digo pra eles, quando eles me chamam, eu falo, se vocês precisarem de mim 3 dias sem pausa, eu fico aqui com vocês. E o que eu fiz nessas animações chama voz original, que voz eu original. acho mais legal ainda de fazer, né? Explica pras pessoas a diferença. Eu também não conhecia, mas como são produções brasileiras, tudo parte daqui. Então a gente grava as vozes
ainda nem sabe como é o personagem, nem tem o desenho do personagem. Você improvisa, dá o tempo que você quer nas O que falas. é muito louco, porque você dubla sem ver Sem a ver. personagem. Sem ver. É difícil, né? É. Na verdade, eles criam a personagem a partir da tua dublagem. E o que é louco é que depois você vê o desenho daquele ser E que você combina, criou. né? E você fica. Tipo, eu fiz a Dona Fátima no Acorda Carlo. Ela tem o cabelo roxo, ela é toda queimada de sol. Eu falei Wake Up Carla porque eu falei em inglês. É, Desculpa. eu vi, E quando a tava- consulta veio pra gente, Ah, veio mano, Wake Up Carla. É Acorda Carla. Desculpa. É que eu fiquei com o nome na cabeça. Mas é isso. Né? E então tem isso de que chama voz original, né? E a Melissa Garcia, né, que é uma das grandes diretoras de voz original, Voz original. que marcou uma reunião com a gente, Sim. né, e falou que Não, nós queria- tivemos o privilégio, inclusive, de fazer uma visita no estúdio, onde os irmãos Jorel são criados, lá no centro. Como é que é o nome do Aham. estúdio? Me deu um no branco. Copa No Studio. Cop Studio. Foi uma tarde muito legal, minha e sua. É. Né? Porque a gente pôde ver todo o processo de criação, eles foram atenciosérrimos com a gente, ficamos lá umas 3 horas visitando, e foi um processo de muito aprendizado naquela Foi visita, né? lindo ver todo mundo ilustrando, e são vários... Eu tenho 2 momentos com o Jeff que eu não esqueço. Um é a visita do Cop Studio, mas a mais emocionante, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que foi histórica, que eu tenho registrado, foi visitando os estúdios do Maurício de Souza em São Paulo. Sim, eu Que lembro dia muito que nós disso. tivemos, não? Foi lindo, eles foram muito legais com a gente, né? Maravilhoso. Um beijo, Mauro de Souza, filho de Maurício, que é um dos diretores da empresa, uma pessoa maravilhosa, amigo querido, um cara generoso, talentoso, que nos recebeu lá. E a gente não só visitou todo o processo, tivemos a honra de ver ainda as pessoas desenhando na prancheta. Os desenhadores lá, os desenhistas do Maurício da vida toda. Visitamos o parque, visitamos a parte de produtos. E no final da visita, termina com quem mais, ninguém menos, Maurício de Souza sentado numa cadeira esperando a gente. A gente foi lá. Autografando o livro, fotografando, Desenhou, né? desenhou. Olha, que dia. Foi E para lindo. você que mora em São Paulo, claro, eles aceitam visita do Brasil inteiro, mas você que mora em São Paulo, é um programa imperdível. Tem lá um processo de agendamento, de visita, tem todo o museu do Maurício de Souza, é emocionante. Imperdível o programa. Eu né? lembro que tem os produtos licenciados na No entrada, mundo então tem vários inteiro. brinquedos. Nossa, foi um dia histórico na Foi nossa muito vida. legal. Né? Eu tenho muita vontade inclusive, de voltar para levar minha neta. Agora, você que tá aí, eu sou muito fã do Jeff, muito fã. Eu escolhi alguns personagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu queria saber, na visão de cada personagem, o que é ser artista para eles, tá? Ok. Vou começar então com o Bombeiro Brian. Aham. E queria que você falasse para essa câmera aqui. Bombeiro Brian, o que é ser artista para você? Bom, como vocês sabem, eu sou bombeiro e dizem que de louco e artista cada um tem um pouco. E eu me sinto muito artista quando eu tenho que entrar em uma casa em chamas e não vejo por onde entrar para salvar vidas. Dou cambalhotas e faço coisas que até um artista duvidaria. E a Kate? Bom, eu sou dubladora e dublar é uma arte. Como você mesmo disse, muitas vezes você está no estúdio e pensa: oh meu Deus, como eu faço para colocar a minha voz em uma boca que não é minha? Que delícia. Oh, meu Deus, é o clássico, né? É! Virou o seu bordão. Sim, as Inclusive, você é dono da marca e está registrado em várias categorias para fazer publicidade. Sim, E todo mundo olha para você e fala: oh, meu Deus. sim, sim. Hoje em dia, muitas pessoas me chamam pelo nome. Eu penso, nossa, tô indo, né? Evoluindo. Como né? te chamam? Falam Jefferson, Schroeder? Às Falam. vezes sim, mas no início é ó meu Deus, você é ó meu Deus, gente, ó meu Deus. Mas ainda acontece de eu estar na rua e alguém falar, ó meu Deus, aí eu olho, mas é... Alguém fala assim: Kate, Brian. Não, hoje não. Hoje em dia eu falo mais da Sandra, que eu fico dublando mulheres caindo e dizendo, ah meu Deus, Sandra, e acho que é tipo é o nome do momento. Maravilha. Oh, meu Deus, surgiu como? É porque tem muito nesses documentários oh meu Deus, você vai ver tipo programa de claro. reforma, a hora Você que... se inspirou aí. Isso! A hora que elas olham, tipo assim, teve uma reforma, elas falam, oh meu Deus, isso está fantástico! E aí eu comecei a botar bastante, assim. Cara, você faz muito bem. Parece que a gente vê um filme quando você fala. Se a gente fechar os olhos, Sim. a gente visualiza uma É cena. É nostálgico. maravilhoso. Como é que seria a versão da Cici, porque é ser artista? O que é ser artista? Olha só. Isso é uma pergunta muito linda. Porque o que a avó entende? Que o artista, ele consegue encostar no divino. Às vezes é tão difícil você
curar uma pessoa, mudar uma pessoa, e às vezes através de uma música você salva o dia de uma pessoa. Através de um filme você melhora as atitudes de uma pessoa. A arte salva pessoas de hospitais, Sim. de presídios. Então, é como o ser humano consegue se aproximar de Deus e executar os poderes divinos. Maravilhoso. E a Cici? Não, desculpa, e a Vilma? Bom, uma coisa que eu acho que eu gosto de artesanato, gosto de fazer crochê e tudo, e para mim os artistas são os que fazem artesanato, que é uma arte que eu acho um amor e que de certa forma as pessoas não valorizam tanto. Vão comprar uma toalha de crochê e dizem, não, isso aí não vale duzentão, e você ficou ali 15 dias fazendo a toalha. E Rosana? Bom, ser artista eu acho que é o talento. E também muito cigarro. Eu acho que eu dou muito aula de canto, chegam pessoas com talento, mas que não fumam. E eu falo, olha, você nasceu com o talento do canto, mas não tem a malícia do... Porque os grandes cantores eram fumantes. Agora o grande clássico dele, que é assim, acho que é um hit seu, que é Telecocola. As alienígenas. As alienígenas, que é um sucesso, né? Sim. Coccola é estilista, né? Bom, eu sou estilista de arte. Eu me formei em Júpiter, pela Universidade de Júpiter de arte. E eu acho que uma coisa que ajuda, de Bob, é que minha família sempre teve muitas condições de arte. Então eu cresci sendo artista porque meu pai paga todos os cursos que ele pode. E a Etela é formada em artes visuais. Ah, isso eu não sabia. Eu sou formada em artes visuais pela Faculdade de Venusa e eu trabalhava há muito tempo descendo de escavoadora, aventureira para terras e fotografando os desenhos das plantações que eu fazia. E depois aqui começou essas coisas de Covid e tudo, a governa proibiu as gente de descer a vida das terras. Então, nascer artista para mim, né? Só cabelo da hora é ser uma artista visual. Parabéns, Jeff. Você é um talento. Agora, eu quero um desafio maior. Eu queria que você fizesse um diálogo entre eles, falando como é que é estar no podcast do Montenegro. Olha só! Então, Montenegro, começando, você fuma? Não, nunca. Ah, eu já vi toda seca de trabalhar com você, eu vou repensar isso, que eu tento estar cercada de pessoas que fumam. A gente pensou em chegar aqui e... Fala você, bombeiro Brian. Eu gostaria de oferecer meus serviços de corpo de bombeiro para o seu estúdio, mas elas querem perguntar se... a gente queria saber se você não tem interesse em fazer uma peça da gente. Olha que amor. É maravilhoso. Eu posso até chamar meus alunos cantar uma área, que eu sou boa de ópera. Conhece aquela... Sabe essa? Não, acho que não. E uma dica de ser artista aqui pra quem tá nos assistindo? Qual é a dica que você daria? Minha? Não, das suas personagens. Das minhas Pra quem personagens? tá querendo ser artista. Olha, quem pode dizer isso? Bom, para ser mais próximo da verdade, acho que é a Cici, né? O que eu acho que o ser humano, ele nasce com talentos. Então, uma pessoa, ela nasce com talento para ser um bom médico, outro nasce para ser um bom advogado, e muitos nascem para ser artista. Se você deseja ser artista, vá em frente. Descubra a tua missão, porque as missões brilham para quem segue as missões. Que às vezes a gente foge do artista e vai para uma turma que tem gente que nasceu para ser médico. Aí ele vai ser melhor que você. Maravilhoso, Jeff. Muito obrigado, cara. Genial. Jeff, eu sou uma pessoa muito ligada à formação, né? Eu adoro os atores que têm o seu DRT através da formação, porque eu acho muito importante. Eu acho que com o desenvolvimento da carreira faz diferença, traz uma nova consciência, o estudo e o conhecimento das obras. Você se formou na CAL, que é uma escola, a Casa de Arte Laranjeira, que eu adoro, tenho o maior respeito, eu adoro o trabalho deles. E eu queria que você me dissesse o que a CAL trouxe para você de diferente, ou então de consistente, que deu um diferencial na tua carreira com o desenvolvimento do tempo.
terminei o técnico profissionalizante em 2008, mais ou menos, e eu me graduei em 2018, na Cal também. Eu sinto que a formação, ela insere você na história da profissão, no sentido de a gente estuda a história da TV do Brasil, você começa a estudar os encenadores, e começa a estudar Stanislavski, encontra as pessoas que você se identifica. Foi lá que eu encontrei a Celina Sodré, por exemplo, que virou a minha guia, né, de carreira. Eu estudo com ela até hoje, né? Ela ainda dá aula na Cal? Não, hoje em dia não. Eu acho que ela tá na UF. Então, Ela é genial. ela é genial. Genial. Então, por exemplo, até eu ter aula com ela, eu tava meio perdido como aluno. Por quê? Porque eu via nas aulas, eu pensava, não sei se eu quero ser ator. Pelo que me parecia a profissão, porque cada aula te remete um tipo de ser ator. E aí, quando ela começou a dar aula e ela falava... Mas o que ela falou que te motivou tanto e te mudou o perfil, tua visão da profissão? Me marcou muito que ela tinha... Como ela estuda muito o Grotowski, ela está em cima do Grotowski, ali também de Stanislavski, claro, né? Que são ligados. Ela falava muito da vida das coisas, no sentido da vida de um objeto, de um figurino. A gente ensaiava desde o início com figurino. E ela tinha um rigor. Ela ligava para os alunos se os alunos faltavam na aula. E ela dizia, você não está aqui? Você está num elenco de uma peça. E ela tratava os alunos como profissionais. E eu vejo assim, todos os alunos que eu conheci que eram profissionais na escola são profissionais até hoje. E aí às vezes as pessoas falam o que precisa fazer para se dar bem na carreira. Eu falo, cara, quando você estudar, seja um profissional dentro da sala de aula. De ética, da forma de lidar com os professores, de receber ordens, de estar na hora, de não faltar, de... Bacana. Então... Muito bacana. E aí ali eu me encantei com ela, né? Depois, assim, eu virei assistente dela até hoje. Ela tem um grupo de estudos gratuito uma vez por semana, né? O Grupão Grotowski. Então, sempre que eu posso, eu tô junto. E eu estudo muito com ela, a Miwaya Nagzawa. Maravilhosa. E o Jefferson Miranda. São meus 3, assim... guias de carreira, que tem um caminho também, E né? mesmo depois de você ter terminado essa parte acadêmica, pelo que eu entendo, você continua mantendo constantemente o seu estudo. Continuo e, assim, às vezes eu até paro um pouco de ler sobre atuação, porque é muito inquietante, né? Você fica ali, às vezes acha que não sabe nada, né? Sim. Se você lê aquilo, né? Mas eu fico o tempo todo tentando... E isso que é muito curioso na sua carreira, porque você tem a comicidade muito forte, tem gente até que te classifica como humorista por não conhecer a tua história e o teu potencial, e é compreensível, porque o que foi pra mídia é o teu lado de comediante, mas a sua formação teatral é super consistente e você tem uma relação de carreira como a gente já falou aqui, Denis Viana, com o João Fonseca, Sim, né? Felipe Rich, de espetáculos super contemporâneos, consistentes, né? Que não tem nada de leveza, de pueril, e é uma coisa que alimenta profundamente você. Você gosta de ir por esse caminho, e acho que tem até uma luta interna, muitas vezes, dentro de você, porque quando você é convidado para uma participação, ou para um programa mesmo, que ele é muito rasteiro no humor, isso te incomoda. Eu sei que isso não bate bem em você. Hoje, como é que tá esse equilíbrio artístico dentro de você? Eu acho, assim, é muito difícil porque quanto mais você estuda a arte, mais fundo você vai. A gente estuda os gênios, né? Sim. E aí, de repente, você se depara com um mercado que está perdido numa relação artística, né? Porque muito raso. O mercado foi ficando raso com o discurso de que é o que o público quer ver e tá cada vez com menos público, o que é raso, né? Quase querendo se igualar ao que a internet produz muitas vezes, e o público da televisão é muito mais consistente do que isso. Isso, e até a internet às vezes é mais corajosa, né? Traz um novo algumas vezes que a televisão não coloca mais, arrisca muito mais. Exatamente, tanto que tem uma galera super cult na internet e que não vai pra televisão e que não vai na TV, e porque às vezes a TV acha que ninguém quer ver aquilo, Sim. sendo que na internet tá todo mundo ali vendo. Então, pra mim é muito difícil, porque assim, por exemplo, eu acho que a gente tem uma crise de roteiro no Brasil. Eu acho assim, o roteiro no Brasil, chegam cenas pra você... Primeiro que a gente não tem tempo, né? Sim. Você tem um teste, a gente pega testes às vezes que de um dia pro outro. Praticamente. E aí você tem uma estrutura de texto que não passa pela verdade de nenhum ser humano, por exemplo. Sim. E aí você pensa, como é que você dá vida
e verdade, estudando há anos pela verdade, com material que não passa pela verdade. Mas eu sinto que você ainda sofre muito com isso. Sofro muito. Muito, né? Eu Não entrou no automático, né? Não, eu ainda não sei fazer o que às vezes eu não acredito. não admiro. Tanto que às vezes eu te ligo e digo... não vou fazer porque não é a minha. Eu falo, é pra gente? Como é que faz isso, sabe? E... Eu tenho o teatro como a minha maior paixão, independente do cinema, da televisão, do streaming. Eu vou ao teatro toda semana. O teatro, para mim, me alimenta a minha alma mesmo, me renova, Sim. independente do estilo. Eu gosto tanto de musical, como de comédia, como de drama, como de clássicos, não o que for. Mas eu gosto de um bom teatro. O teatro ainda é a sua maior paixão? Ah, sim. Eu até quando me perguntam por quê, eu acho que é porque a tendência de um texto ser mais vivo tá no teatro ainda, né? E tem esse tempo, né? Sim. Você pega as grandes produções de fora, a galera tem dinheiro também, às vezes, para ensaiar, se preparar. Você acha uma atuação incrível, digna de Oscar, a pessoa tá 8 meses fazendo aquele filme. Exatamente. A gente faz em 2 meses no máximo. Exatamente, no decorando em casa, 15 chegando dias para de gravar no dia preparação, olha lá. seguinte. Então, o teatro, ele respeita a arte pelo próprio processo dele. Sim. De você estar ali e... Agora, também sinto que a gente foi pegando, por conta da televisão não ter tempo de preparação, o teatro acabou se contaminando com essa atuação da televisão. Então, às vezes, você vê uma peça que também não é viva, né? Não é de verdade. Então, assim... É uma luta para a gente se comunicar com o espectador do jeito que o espectador se comunica fora do teatro também, né? Eu fui ver você fazendo antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, né? Que do o Felipe Felipe Ris dirigiu, com a Débora Bloch no elenco, acho que tinha Guilherme Weber, né? Isso. Quando você faz um texto desse, você não sente nem um pouco falta do teu lado de comediante, você se alimenta profundamente daquele processo. Ali é muito interessante, né? Porque o Felipe, nossa, Gênio. o Felipe, os contatos gigante. dele é gente de Oscar, de ele falar, eu tenho um roteiro de uma pessoa que foi indicada Oscar. O Felipe é assim, né? É lindo a carreira que ele desenvolveu e como é respeitado no mundo inteiro, e né? ele é muito legal, assim, o Gui também, a Débora. Esse dia eu falei pro Gui, Gui, você é das pessoas mais legais que eu conheço. Eu não sinto falta do meu lado de comédia e eu tento cada vez puxar mais o meu lado de comédia pro que é denso e sério, porque tem muita vida o que é bem humorado, né? Uhum. Eu lembro que no meu início, assim, eu ainda me sinto muito caminhando, né? Quando você me perguntou o que é ser artista, né? Eu te falei, eu acho que é um processo, né? Assim, pra você dizer eu sou artista, né? Você vê, às vezes, uma pessoa fala que é artista, a pessoa, nossa, a pessoa diz que é artista, nossa. Primeiro segundo que que ela incrível, se exibe, né? Que incrível que ela é artista, porque é uma palavra muito profunda. Concordo. Então, eu tento hoje em dia ser cada vez mais engraçado no que é muito sério, assim, porque eu separava, eu tinha esse preconceito também, que é um dos motivos que o Fábio criou o Prêmio do Humor, para que o humor seja valorizado como porque drama. ninguém valorizava o humor. E ninguém. Não tinha prêmio para humor. E é o que o Brasil quer ver, as pessoas fazem comédia, claro. É o que puxa as pessoas. pessoas. Eu sinto muita falta, falo isso toda semana aqui, das grandes comédias do Brasil. Exatamente. Como Trair com Acesso a Começar, O Visão Voador, e Bárbara e outras mais. Sinto muita falta dessas grandes comédias. O que você traz na sua bagagem de ter desenvolvido trabalhos tão profundos com Inês Viana, João Fonseca, Felipe Ris? O que esses grandes diretores trouxeram para você como olhar artístico? Olha, para mim me traz algo que... porque eu sonhava em fazer teatro. E você sonha com uma profissão sem saber como ela é. Né? Você vai vivendo a profissão à medida que você vai trabalhando nela. Sim. Nenhum curso é exatamente o que é a profissão, né? E acho que trabalhar com essas pessoas... Os cursos, eles te dão as dicas para você desenvolver, né? Isso, mas ainda você... Se bem que na Cal, por exemplo, você faz as peças, você vive a profissão, isso é muito legal. Inclusive as montagens são profissionalérrimas. Super, chamam pessoas. Eu costumo ver muitas montagens dos alunos. Gosto tem muito. Coisas muito boas, textos bons. Mas eu acho que eles me deram, primeiro, essa sensação de eu viver algo que eu gostaria de viver, que é estar ali em contato com pessoas que estão ligadas à arte mesmo, né? Porque no mundo artístico tem muitos níveis de arte, parece até prepotente dizer isso, mas por que a gente ama ver o quadro da Mona Lisa? Por que a gente ama Van Gogh até hoje? Não é brincadeira, são pessoas que não estavam para brincadeira.
Você lê um livro da Clarice Lispector ali, as próprias angústias dela ali, né? E a Então- gente não sente nos novos tempos esses grandes pintores, esses grandes escritores, essa renovação na quantidade que a gente tinha já no século passado Isso. e no começo do século. Faz muita diferença, né? Porque o dinheiro, ele foi se apossando do mundo, né? Sim. Você vê, as guerras estão acontecendo agora por causa de dinheiro, Sim. né? Então você vê que o dinheiro pegou a arte. Hoje em dia é muito bom você investir numa obra de arte. Tem até um documentário chamado O Leonardo Perdido, tem na Amazon, que é incrível, que é uma Não vi aula ainda. de como a arte funciona. Que é Como é que é o nome? o Leonardo Perdido. Ah, vou assistir. Que é sobre aquele Salvator Mundi, que é o último quadro considerado do Leonardo da Vinci, e que tem 1000 questões que talvez não sejam dele, assim, mostra como o capitalismo Faz daquela arte ficar mais valorizada ainda. e faz daquilo ali até virar um equívoco. Que as pessoas não têm noção do que os galeristas, das grandes galerias ganham. Né? Exato, Milhões e milhões de dólares. É uma coisa que fora de qualquer... Com um quadro daquele a gente produzia milhares de peças. Sim, exatamente. Então, tem essa coisa de as coisas estarem mais rasas, porque tá todo mundo sendo engolido pelo dinheiro, né? Você vê que o discurso, geralmente, de um produto é o que as pessoas querem ver, o que Sim. vai dar dinheiro. Sim. Você cria conteúdos pra internet, porque aquilo dá likes, dá... Mas e aí... Isso tem refletido em todos os segmentos. Isso, e aí vira uma coisa, por exemplo, a gente tem medo da inteligência artificial tomar conta de tudo. Mas se a inteligência artificial conseguir ficar melhor que o ser humano, é porque o ser humano tá num nível Tá muito falho, baixo. é. Por que é tão... Eu conversei com a inteligência artificial esses dias sobre o meu livro. E as respostas foram incríveis. Acrescentou. Não, achei o Quase ChatGPT um copyright perfeito. um super artista. Eu contei a história do meu livro, pedi pra ele fazer uma capa do meu livro, depois eu te mostrar. Ficou lindo. Que loucura. E aí eu perguntei sobre o meu livro, e eu perguntei por quê, umas coisas que podem me perguntar sobre o meu livro. E ele, pode ser isso, do ponto de vista de não sei o que, não sei o que. Eu pensei, uau! Pensei, se uma máquina tá dizendo isso... Então, assim, eu acho que... Assim como as pessoas não estão aguentando mais como é que diz? Essa militância tóxica que perdeu a mão, né? Que hoje em dia as pessoas querem ser superiores umas às Sim. outras. Muitas vezes militando- nos inibe até criar. Exato. E agora, ontem minha prima falou, já tem um termo que diz que é quando você gasta muito uma causa de uma forma à toa. A sociedade já está cansando dessa militância Sim. tóxica. Daqui a pouco a sociedade tem que cansar de, tipo assim, nada ser vivo, nada Sim. ser... Tudo tá perdendo muita autenticidade. Exatamente. Tá perdendo muita autenticidade. Você agora vem com um monólogo aí. Eu sei que você pode falar pouco, mas eu acho que eu queria falar um pouco dessa necessidade que você tem de se expressar novamente no monólogo. Sim. Já um ator muito mais maduro, com muito mais potencial, Aham. né? Com suas personagens muito testadas e criadas, e você sabendo o que você tem de melhor ou não para oferecer. E acho que chegou a hora de Sim. você realmente apresentar um grande monólogo para o Brasil, mostrando todo o teu potencial, né? Eu que vi você lá na produtora Gaivota, agora já vou ver um ator em plena ascensão, com público consolidado. O que você pretende apresentar com esse monólogo? Em que sentido? Artisticamente falando, levar para o público. Esse monólogo, especificamente, eu desenvolvi muito em cima da saudade que eu tenho da minha avó. Que eu morei com ela aqui no Rio, e quando ela faleceu, eu fiquei assim... Como as vozes são marcantes, né? A minha avó é uma dor eterna dentro de mim. Tanta Exatamente. saudade. Eu tive a dimensão da ligação que eu tinha com ela, assim. E aí eu fiquei pensando muito no quanto as nossas avós a gente não liga, não encontra, não tá junto. E aí eu quis fazer uma peça da gente repensar família, repensar problemas familiares, de estar com a avó e, de certa forma, matar uma saudade da minha avó também, assim. Então eu botei detalhes dela. Tem uns 20 personagens meus, né, que contam essa história. Eu li pra você. E marcamos uma reunião e lemos juntos. Karina também tava, né, cara? E aí, eu tenho vontade de misturar o drama com a comédia, mais uma vez, como eu fiz no meu monólogo, como eu faço no meu Instagram, que eu gosto muito de
de dar uma graça para pessoas reais. Sim. Para mim, a graça tá muito nisso, de pessoas que têm... Então, na verdade, o público pode esperar que ele vai se identificar muito com o que ele vai ver ali. Sim, é uma peça que a ideia é começar rindo e terminar emocionado, Chorando, assim. É. Tem nome? Eu penso em ser Onde Estão as Pessoas que Você Amou. Que lindo. Que é lindo. para falar sobre para onde vão as pessoas que a gente amou. Então aguardem onde estão as pessoas que você amou, porque eu tenho certeza que vai ser um espetáculo maravilhoso. Não tenho a menor dúvida disso. Isso aí. Eu acho que vai fazer o maior sucesso. Tô bem empolgado. Ô, Jeff, vamos voltar a falar um pouquinho com a relação da escrita, que eu acho muito importante. Esse monólogo, por exemplo, você escreveu. Escrevi. Então já é o teu segundo texto, praticamente. Meu segundo monólogo. Monólogo. Então, depois que você fez o teu primeiro, você passou a ter uma frequência com a escrita. Vamos falar um pouquinho mais pra frente do livro, mas você passou a ter uma desenvoltura meio que frequente com a escrita. Sim. E o que você pretende com isso? Você pretende futuramente virar um roteirista, ser um autor que escreva para os outros? Ou você pretende produzir conteúdo para você? A pessoa que produz conteúdo para ela cria um leque de possibilidades muito importante. Sim. Né? Porque eu acho que é o que eu falo que é o artista 360, que é o cara que entende um pouco de tudo e bota em prática e desenvolvendo conteúdo para si mesmo. Porque hoje está acabando aquele ator que está em casa esperando o convite. Está todo mundo se movimentando de uma maneira muito mais produtiva. Seja ele para a rede social, seja ele para o mercado de audiovisual, ou seja ele para o teatro. Sim. Você sacou que você tem personagem, que você tem acervo, que você tem conteúdo e tem potencial para botar isso no papel. Você pretende fazer disso uma frequência na sua vida? Olha, eu tenho vontade de escrever para os outros. Para outras pessoas? Escreveria. Por encomenda também? Escreveria. Eu faço dessa escrita minha algo, assim como eu faço meus vídeos no Instagram, como algo muito sincero dentro de mim, assim. Tanto que a gente, quando fala do monólogo, né, ou tá com reunião com a equipe, eu sempre digo, não vou te convencer de acreditar nesse projeto, porque eu realmente acredito nesse projeto. Né? Porque às vezes a gente tem aquele discurso de que quer que as pessoas queiram, e eu penso... quer vender o nosso. Eu penso, é tão sincero pra mim, é tipo algo que tá em mim pra fazer mesmo. E isso me dá coragem de fazer, porque dá muito medo de fazer. Sim. De estar em cena sozinho de novo. Eu vivo um pico de desespero e coragem agora, nesses dias que eu tô pensando em fazer. Mas essa coisa de que tem que fazer, que vem aquela coisa que você tá parindo, assim, né? Esse ritmo de criação do corpo, assim. Então, eu tenho vontade, escreveria para outras pessoas. Tipo, agora escrevi o livro, né? Que a gente vai lançar em breve. Esse livro também tem cenas para serem feitas no teatro ou na TV. Já é o seu segundo livro, né? Vamos falar depois um pouquinho sobre o Ponto, que foi o primeiro livro que ele fez pela editora Letramento, e agora já é o segundo. Já é o segundo. Eu vejo hoje já um autor de teatro, um autor de livro, já beirando aí um autor do audiovisual. Isso, e eu faria. Mas esse caminho é orgânico na sua cabeça? É orgânico. É orgânico. É orgânico até a ponto de eu nem ter pretensões no sentido de me move, assim. Eu, em casa, esses dias, eu tava escrevendo meu livro e, assim, eu ganhava o meu dia, assim. Porque eu ficava horas ali comigo mesmo e você fica naquela ânsia de terminar e você sabe que tem uma hora que para, que teu cérebro não vai, né? Você fez um livro, você fica ali e pensa, amanhã eu mexo. 9 meses insanos. Então... Pior do livro, depois que ele tá pronto, você fica relendo. Isso. Porque você tem uma coisa de não querer parar de corrigir. Né? Você relê. Né? Isso é muito louco no processo do livro. Só quem faz, que sabe... Inclusive, eu trouxe o Arnaldo Bloch aqui para contar como é que foi a nossa saga de fazer o livro. Que legal. Foi um processo muito interessante, uma troca incrível. E que eu sempre falo com muito orgulho que ele, no final do livro, ele falou, nossa, obrigado, aprendi muito com você. E eu falo, obrigado, eu aprendi muito com você. Né? Então, na verdade, o livro acabou sendo uma troca para ambos, que é muito saudável no processo de relação, né? O que você acha que no teu trabalho atualmente, claro, teus personagens, as crianças estão tão ligadas em você. E eu sei que você tem muita vontade de fazer um produto para a criança. Eu sempre gostei muito, muito de criança. Eu tenho uma coisa... Você tem paciência para criança? Eu tenho uma coisa muito horizontal com criança. Eu acho que isso ajuda. Eu não trato criança como criança. Não mudo minha voz, não mudo minhas palavras, não mudo nada. E acho que isso não me distancia, né? Por exemplo, eu com os meus sobrinhos, agora, antes de vir embora, eu falei, eu brinco e brigo igual criança. Então, para os meus sobrinhos, eu sinto que eu sou uma criança também. De tudo, de conversa, ou de me empurrar, ou de, assim, eu sou meio... E eu falo também, falo, sabe?
E acaba que eu acho que é alguma coisa muito natural minha, eu não sei o que é. Mas, por exemplo, tem muitas crianças no meu Instagram. Tem pais e mães que colocam, meu filho adora ver isso. Ou eu sempre assisto Muito antes pra ver impressionante. se é de criança. Já vi gente pedindo pra eu marcar os vídeos dizendo se é pra Mas criança você ou tem não. vontade de futuramente fazer um produto para criança? Super faria. Ainda mais com essa coisa das vozes Mas você quer fazer também. no teatro ou na televisão? Eu talvez faria alguma coisa na TV. Nunca pensei em fazer teatro pra criança. Mas daria pra fazer. O teatro pra criança é um grande desafio, né? Porque É. a criança tá ali. E a gente precisa de teatro infantil de qualidade. Sim. Que não sejam esses produtos que vêm de fora, que para Bob Esponja eu fui ver uma produção incrível, eu levei minha neta, mas a gente sente falta de ver um Sítio Papo Amarelo, ver uma história nossa. Aham. Eu, então, que produzi uns 10 infantis, todos muito legais, ganhei prêmio Coca-Cola, né, com Alibaba os 40 Ladrões, enfim, com peças muito divertidas. Família do Cão, que o argumento foi meu, né, Dame e Vagabundo, foi lindo. Então, eu sinto falta desses clássicos no teatro, mais infantis mesmo. Acho que a Sim. criança precisa disso. A gente É. tem o projeto da animação, né? Dos meus Sim, personagens. se Deus quiser, isso um dia vai virar desenho animado. É, que são todos os meus personagens em uma cidade e eu faço todas as vozes. Isso é incrível. é. Isso é incrível. Eu super acredito nesse projeto. assim. Muito, isso vai sair. Vivemos um mundo onde a preparação de elenco está muito em voga. Né? Uhum. Hoje a gente não faz nada, né, no mundo do audiovisual sem a preparação de elenco. Você é uma pessoa que já tem uma forma de trabalhar, uma forma de criar seus personagens. Você lida bem com essa preparação de elenco? Você gosta? Eu adoro. Porque tem ator que não gosta. A gente teve um ator recentemente aqui, ele fala, eu prefiro não ter. Você gosta? Eu amo preparação de elenco. Tem alguém que você gostaria de falar assim? Essa pessoa me acrescentou muito na vida. O Jefferson Miranda, que agora tá Jefferson preparando Miranda, o várias diretor. novelas da Globo, né? Ele tá preparando. Ele é diretor também ou só... Ele é diretor também, e figurinista. né? É um gênio. Ele descobriu formas de deixar praticamente qualquer pessoa verdadeira, assim. Incrível. Vamos falar um pouco sobre isso. Tipo... Tipo, ele tem um olhar muito sagaz pra perceber onde a pessoa se esconde, se defende, assim. Então ele vai tirando até uma hora que você tá em cena sem nem saber quem você é, assim. É impressionante. Tanto que os trabalhos dele, né, com a companhia dele, Você né? fez o que com ele? Eu não fiz peças com ele, eu fiz vários cursos. Você fez cursos livres. E, nossa, E ele mudou a sua forma de interpretar? Ele sim, fazendo curso sim, me apontou várias defesas minhas e hoje em dia, quando eu busco ser verdadeiro, eu tento me aproximar do que eu consigo fazer com ele, mas tem coisas que eu consigo praticamente só com ele. Que interessante. Então eu penso, nossa, vai ser incrível se um dia eu fizer um filme que a preparação é dele, uma novela que a preparação é dele. Porque essas pessoas assim, você vira um colo, assim, né? A Claro, pessoa vira um colo pra claro, você. Você Claro. vai, porque quando É muito bom ter com quem dividir. É muito. Ainda mais que a maioria dos atores tem uma insegurança muito grande. Muito. Né? É muito bom ter alguém que de alicerce ali para te dar a mão e falar, vamos por aqui que tá mais Uhum. seguro. É muito bom. Antigamente isso não tinha. Né? As pessoas iam na cara e na coragem. Hoje eu acho que, independente da idade do ator, independente da experiência, eu acho que todo mundo tem que ter. Uhum. Eu acho que acrescenta muito. Eu gosto muito. Muito, muito mesmo. Agora, você corre o risco de cair, assim, tem muitos cursos de teatro que não servem pra nada. Sim, sim. Então você pode Tem muito cair. caça-níquel. Você pode cair na mão de um Muito preparador de caça-níquel. elenco que você vai pensar, gente. Ou você pode ser preparado por alguém que nunca sentiu um pouco de verdade dentro de si e que vai tentar te empurrar por um truque, ou por um ritmo de cena, ou E por que uma. é perigoso também, né? Para quem não tem ainda experiência, maturidade, Sim, ter um... pode te estragar. Pode estragar. Eu digo É assim. perigoso. Eu falo às vezes que grande parte da minha profissionalização como ator é destruir tudo que me ensinaram. Que eu aprendi muita coisa errada. Que não se deve fazer e eu acreditei e muitas delas estão em mim. Principalmente em relação a texto, né? Essa coisa de decorar o texto, de dizer o texto como está escrito, isso é um primeiro tiro no pé, né? Essa coisa de que você tem que falar alto porque a senhorinha tá lá na última... Você vê que o teatro nosso às vezes é uma voz de cabeça, não passa pelo peito. Uhum. Isso também não é de verdade. Então como é que você projeta uma voz saindo daqui e não só de cabeça? Então assim... 1000 conceitos Mas aí que vão... nessa diferença também, independente da informação errada ou certa, por isso que o estudo é muito importante. Muito importante. Né? Porque ele realmente proporciona um processo de amadurecimento muito diferenciado. Uhum. Eu sempre acredito nisso, porque eu trabalho com há 37 anos com as grandes damas, Sim. e elas todas
tem a carreira calcada Ah, no estudo e na formação. você liga a novela do Viva, que é com essa galera, você só tem- quer ver só aquilo. quer ver aquilo. Você para e fica... Inclusive o sucesso do Viva, para você que não sabe, porque é a reprise das novelas. E todo mundo quer ver aquele elenco. Porque são atores e atrizes, não tem ninguém sobrando ali. Ninguém sobrando. Você tem uma personalidade, uma característica que é muito curiosa, que é a timidez. Ai, Que às vezes quase é patológica quando você entra num ambiente grande. E é muito gozado com quem faz humor. Muitas vezes tem essa timidez acentuada, né? Parece uma característica em comum entre vocês. Como é que você vive com essa timidez e essa necessidade que a carreira exige de vocês, dessa exibição, e principalmente fazer o outro rir? Porque quem faz o outro rir tem uma exibição maior. sim. Ele se doa muito para fazer. Eu acho fazer rir dificílimo. É difícil. Inclusive, eu não sou uma pessoa de riso fácil. Mas como é que você lida com isso? Com essa timidez e fazendo humor? Olha, É sofrido para você? é cada vez menos sofrido. Até hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu pensei, ai, tomara que eu fique solto, porque eu não sei como, né? Eu me dou muito bem com você e a gente é amigo, mas pode ser que Mas alguma tem uma coisa ansiedade me... natural de desconforto assim? Por exemplo, aqui com você eu tô super à vontade, de verdade. Até seria interessante, se eu não estivesse, até diria pra gente esmiuçar isso. Mas eu já tive situações de eu estar muito tímido, muito tímido. Naturalmente, dar entrevista para você já te causa uma timidez, uma ansiedade assim, então. Depende. Hoje em dia, eu tenho, até assim, quando eu fico com alguém ou me apaixono por alguém, eu tenho pensado que é o que é. Assim, até tenho me acalmado nisso do tipo, por exemplo, às vezes você quer forçar um namoro com alguém. Eu não tô falando de mim, mas agora é de tudo. Ou vai ou não vai. Se não tem essa coisa das afinidades, né? Sim, Então, claro. hoje em dia eu vou dar uma entrevista, eu penso, se eu ficar tímido naquela entrevista, não é só culpa minha. Eu já não fiquei tímido em outras. Então eu tenho tentado meio que viver as afinidades de cada momento. Já tive entrevista. Eu não consigo assistir muita coisa que eu fiz. Muita gente não gosta. Você gosta de se ver no vídeo? Eu só gosto quando é uma coisa que eu lembro que internamente eu tava muito à vontade. Muita gente não gosta de se ver. Engraçado isso. Eu ouvia isso no início, quando eu comecei a estudar teatro, eu pensava, por que não? É tão legal quando a gente se vê. Mas é que quando você começa e faz uma participação, você quer ver, né? Depois, graças a Deus, a gente trabalha mais Mas eu já tive, por exemplo, quando eu fui na Culpa é do Cabral, no Comedy Central. Lembra que eu dei muita entrevista quando minha avó faleceu? Sim. Foi muito difícil pra mim. Tanto que eu fui na Rita Lobo e eu tava muito sentido que minha avó tinha falecido. E eu fiquei em silêncio e a Rita me ensinando a cozinhar ali. E eu já tive gente que me perguntou, você tava bem naquele dia? Eu vi que o programa reprisou. Falou, minha avó faleceu e tal, eu tava muito mal. Nesse dia, por exemplo, eu tava muito ali, tenso, inseguro, iam chamar meu nome, eu tava entre comediantes que fazem programas de comédia, muito, né, galera que fica ali, galera do stand-up. E ali, então, é um ritmo alucinante, todo mundo tentando fazer uma piada Exatamente. Pensamento rápido. Até eu sentar, eles falaram 5 piadas. Sim. E eu não me vejo dessa forma, né? Assim, eu fico tentando me encaixar nesse lugar de Porque você comédia não é um do comediante mercado. de stand-up, né? Você não é a tua vibe. Eu não sou... Você é do teatro, né? Com texto, é outra história. E tem uma coisa de achar graça nos meus personagens, e é uma coisa tão minha que eu nem sei o que passa pras pessoas sobre aquilo. E, por exemplo, eu recebo muitas mensagens de pessoas que adoraram essa participação minha lá. Mas eu não assisto, porque eu lembro que antes de eu entrar, eu tava assim, meu Deus. Eu fui até com aquela camiseta que a gente ganhou com os nomes dos meus personagens, sabe? Maravilhoso. Então, realmente, assim, eu já tive momentos de ficar muito tímido. Quando a gente foi para Curitiba agora, que teve aquele festival de palhaçaria, que eu tive que apresentar o festival e que eu tinha que fazer graça e tinha uma plateia gigante. Eu lembro que o primeiro intervalo eu olhei pra Suelen, que é do escritório aqui, que cuida de mim, meu anjinho da guarda. Eu falei, Suelen, eu tô muito tenso, né? Ela falou, eu senti que você tá um pouco tímido. Mas quando você fez a convenção da TOTUS, que você foi mestre, é enorme a convenção. Você saiu muito bem. Isso! Né? Ali você estava completamente relaxado. Isso. E ali o que eles me pediram? Eles queriam que eu não fosse engraçado, fazer os personagens. Eu acho que quando fala isso pra você, te bota numa zona de segurança. Quando exige de você, te tira da zona de conforto, né? Porque essa coisa de você fazer rir, né? É muito difícil ter essa obrigação. É muito difícil. É muito difícil.
Tem outra coisa na sua personalidade que eu gosto muito, porque a gente acabou ficando amigo de verdade, que eu acho que você tem uma inteligência emocional e a gente é bom de conversa, né? Aham. A gente costuma almoçar, trocar ideia da vida. Você fala muito de religião, eu Muito. também, né? Eu me sinto numa evolução constante, por isso que eu boto a palavrinha fé aqui. Eu sou um cara que Eu vi. realmente não vivo sem a minha conexão com a espiritualidade. É impossível, a minha conexão com a espiritualidade ela é real, né? Quem convive comigo sabe que é latente isso dentro de mim. Eu não acordo sem dormir, não durmo sem rezar, não durmo sem rezar e rezo muitas vezes durante o dia. E é uma maneira que eu tenho de me reconectar comigo mesmo quando acaba o meu dia, quando começa, para manter sempre eu com o pé no chão e tomar decisões sábias, sem errar na mão, né? Que é o mais difícil para todos nós, é não errar na mão. E manter esse nível de conexão com as pessoas que eu lido com 400, 500 pessoas por mês, Uhum. né? E você manter um volume de pessoas em cima de você sem ter arranhões não é para qualquer um, né? Eu dificilmente me aborreço. Porque eu tenho uma coisa da verdade, de chegar e falar. Todo mundo sabe que é uma característica minha. Eu não guardo, né? Eu não sou de ficar guardando mágoa, eu coloco porque eu quero botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Né? Eu não tenho possibilidade de futrico, armação, Uhum. né? Derrubar o outro. Não faz parte da minha história, da minha característica, da minha personalidade, e nem fará. Ainda mais agora eu com 55 anos. Porém, eu costumo dizer muito que a base, família, educação e espiritualidade, leva o ser humano a isso. Traz isso para você. E eu sei que você tem a família muito presente, É. mesmo você morando longe. Eu sei que você São tem a incríveis. educação, a sua família é incrível. E você tem a espiritualidade. Você não precisa falar o que você O que frequenta. você quiser, eu Mas falo. eu gostaria que você falasse, até porque você falou para mim várias vezes, quero te levar lá, Uhum. quero que você vá um dia comigo lá. E eu sei que você fala com muito carinho quando você fala isso e da maneira com que você transpassa para mim, assim, que isso ajuda muito a você. Uhum. O que a religião ou a sua fé ajudou você a lidar com as angústias e o dia a dia? Tá. Primeiro, eu me vi em um momento muito longe de religião, porque igreja, religião e espiritualidade parecem a mesma coisa, né? E eu tava muito cansado do discurso de religião, meio assustado um pouco com as igrejas. Isso me afastou, assim. E eu de estudar muito teatro, Grotowski, a origem do teatro ligado aos rituais, à espiritualidade, pensei, como é que eu tô virando ator e eu não sou espiritualizado? Tá faltando uma especialização dentro de mim. Total. E eu sempre fui. E fui em igreja evangélica, em terreiro, em centro espírita. Eu adoro conhecer. Se me disser pra eu ir em tal lugar ver, eu quero ir. Mas nunca nada me bateu. De eu entrar num lugar assim. Teve uma igreja na Bahia, um dia que eu entrei e eu senti uma coisa assim. Pensei, nossa, tem uma energia fina aqui nessa igreja. E que tinha até uns pés e mãos de cera, sabe? Quando dão aquelas... pra agradecer, Uhum. pra pedir cura. Tinha uma coisa naquela sala ali, eu pensei, uou. E aí, um dia, me chamaram pra ir na Sukyo Mahikari, por acaso. É uma arte oriental, espiritualista, vem do Japão. Tem pessoas de todas as religiões, inclusive eles ensinam sobre todas as religiões, as origens de todas as religiões. Então você tá numa cerimônia da Mahikari, tem uma pessoa do Candomblé, uma pessoa evangélica, uma pessoa católica, tem ateu. Bárbaro. E lá tem Uma coisa uma... bem ecumênica. É bem assim, tanto que eles dizem que não é religião, e não é mesmo, não tem dogma, não tem regra, assim. E é japonês, eu tenho muita identificação com o Japão, né? Até porque eu tenho uma grande amiga minha, Tabata, que é do Japão, então eu vivi muito com a família dela viva, assim, também tem uma coisa que me admira, né? As crianças orientais, que eu fico assim, eu queria ter um filho oriental. E aí eu entrei na Mahikari a primeira vez e você recebe o Kiyomi, que é tipo um reiki, mas não é reiki, só em posição de mão. Recebe 10 minutos no frontal, recebe nos pontos atrás da cabeça, depois você deita num colchãozinho, te cobrem com lençolzinho, faz no rim, 5 minutos cada lado, é de graça, tudo bem calminho. E eu frequentei 4 anos lá sem saber o que eles pensavam, e eu amava isso. Eu ia lá, fazia, ficava uma horinha lá, depois ia para minha análise, que meu analista era lá perto. Depois de 4 anos eu fiz o seminário básico e eu achei incrível, porque aí eles falam de ciência, falavam de Einstein, falavam dos nomes que Deus tem para as religiões, a origem das religiões, falavam de Buda, de Jesus, de ancestrais. E aí eu fiquei assim, e pareceu que eu ouvi o que eu acreditava e nunca tinha ouvido, assim.
2 anos depois fiz o seminário intermediário em japonês com tradução simultânea. E 3 anos depois, agora em São Paulo, eu fiz o seminário superior, que é o seminário mais alto lá, assim. E em japonês também com tradução simultânea. E aí é incrível. Hoje em dia eu faço o Okyomi, eu uso o Amitama quando eu faço o Okyomi, que é uma medalha que vem do Japão para você. Tem a oração Amatsu Norigoto com palavras espirituais. Eles explicam a força espiritual das palavras, dos números, dos sons, das cores, por que Deus criou os seres humanos, o que Deus pensa de como o mundo tá, que momento nós estamos do plano divino, em que ano mudou o plano divino, até que ano vai o momento do plano divino que a gente está vivendo. Até que ano vai? A gente está no momento chamado Batismo do Fogo, começou em 1962 e dura 100 anos. Durante esse processo, algumas mudanças espirituais estão acontecendo. Então vai até 2062? 100 anos? 1962. 100 anos. E te fez uma pessoa mais calma, tudo isso? Menos ansiosa? Sim, e te calça, né? Te dá uma coisa assim... Dizem que é muito cruel você dizer que uma pessoa que tá muito mal tá sem Deus. Na época as pessoas dizem falta de Deus. Mas a espiritualidade, ela protege, né? Assim, Ela calma. E calma. principalmente quando ela é atrelada a atitudes sinceras. Por exemplo, uma coisa que eu admiro muito em você... você é muito do bem, né? Você preza muito por isso. Quantas reuniões a gente já teve que você disse, Jeff, dinheiro não me corrompe. Dinheiro não faz... E já te dei muitas provas disso. Muitas provas disso, né? E eu vejo que tua intuição é muito pura. Você muitas vezes diz, não vai por aí, não... Passa esse contato para eu resolver, né? E você vê que é uma troca que você tem com o divino. Claro. Porque você tem posturas divinas, então a tua intuição, ela é Mas eu também apurada. Acredito que a minha intuição, ela só é apurada porque eu também a desenvolvi. Também tem isso. Eu não acredito que seja uma coisa... Claro que nasce com a gente a origem de tudo. A minha família é muito espiritualista, sabe disso. Tem irmão monge, uma irmã kardecista e eu católico com pé no kardecismo. Mas eu acho que isso a gente tem que aprimorar. Sim. E não é verborrágico e muito menos de liturgia. Sim. É na prática. A verdadeira religião e a espiritualidade você mostra na convivência. A prova disso, eu tenho meus funcionários comigo, metade do meu escritório está comigo há mais de 15 anos. Uhum. Né? A convivência é uma prova da sua capacidade de lidar com o outro. Ninguém fica do lado do outro se ele for insuportável. Sim. Todo mundo tem defeito, né? E todo Mas mundo tem qualidade. limite. Mas tem limite, né? Então, eu sou uma pessoa que realmente acredito e invisto em relações. Com prós e contras, tirando os contras, tentando melhorar cada vez mais, fazendo a maioria ficar pró. É a minha característica. Agora, tem gente que nasce com defeito que você não vai ter jeito, aí você quer distância. Sim. Mas eu acredito que a minha intuição ela é cada vez mais aguçada porque eu a desenvolvo e desenvolvi também a arte da escuta. Né? Eu observo e escuto muito. E isso é uma coisa que me ajudou muito a refletir e a olhar o mundo com outros olhos e saber sugerir no momento certo. Porque também tem isso, às vezes você fala na hora errada. Uhum. E falar coisas difíceis na hora errada é um tiro no pé. Sim. Né? Você falar coisas difíceis tem que ser na hora certa. Isso é muito importante. Eu quero contar uma história aqui, que é um exemplo vivo do que a gente está falando disso tudo. Porque você não se demonstrou ansioso nesse caso que a gente passou. E qualquer outro ator, eu acho que poderia ter uma história diferente, que foi o convite da novela Terra e Paixão. Uhum. Para quem não sabe, eu vou contar aqui em detalhes agora. A novela Terra e Paixão, a personagem do Diego Martins, que é um estouro no Brasil, que ele aconteceu, foi para o Jefferson Schroeder. O primeiro ator convidado foi o Jefferson Schroeder, pelo produtor de elenco da novela. Foi pensado nele. Fábio e Valci, muito obrigado. Inclusive. Fábio Zambroni e Valci Carrasco. Quando chegou o texto para gente, tanto a sensação que eu tive que o Jefferson teve foi que não era para ele. O Jefferson não se identificou com a personagem de cara, eu também não achei que era para ele. E o Jeff descartou a personagem sem menor apego, sem menor deslumbramento. Novela das 9, o gigante Valcita, tal. Ele simplesmente não visualizou ali e eu, como não sou o dinheiro pelo dinheiro, imediatamente eu apoiei. Porque eu acredito que o que não tem verdade, que não tem organicidade, não vai funcionar. E ainda falei pra ele, eu acho que isso aqui é a cara do ator fulano de tal, que é meu, o Diego Martins, que por acaso os dois são do mesmo escritório. Para demonstrar, inclusive, uma democracia, uma verdade, uma transparência,
né? E ele não só concordou comigo, como ele falou, indica. E nós indicamos, não era conhecido pelo produtor de elenco. O Diego gravou um vídeo, um self-tape, imediatamente foi aprovado e aconteceu o que todos vocês já sabem. Eu gosto hoje em dia de pegar esse case e colocar até nas minhas palestras. Você fala disso? Falo. Falo porque eu acho que isso é o exemplo máximo de uma maturidade. Porque todo mundo quer fazer o quê? 99% dos atores querem fazer novela e nós 9 na Globo. Eu também. Né? E você também. E você tem vontade de fazer novelas. Super. Né? Você tá louco para ter um convite bacana, mas que seja um convite de uma coisa que você queira fazer. E eu acho muito incrível quando você tem uma oportunidade dessa magnitude e você saber discernir que aquela personagem não é para você. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Primeiro, ou por dinheiro, por necessidade, que muitas vezes a necessidade faz a causa, né? Você aceita porque você precisa comer, precisa pagar conta. Então, você pode se dar esse luxo nesse momento de não precisar fazer só para pagar conta. E a segunda é de você apostar mesmo que você vai dar o seu melhor, né? Então, eu achei muito bacana da sua parte. Queria deixar isso aqui registrado. Eu acho que é uma maturidade que não é todo mundo que atinge. Não pense que você teve uma atitude que todo mundo tem, que não é verdade. Né? O ator, muitas vezes, tem umas características de ser persecutório, achar que tudo é coelho, então que ele é capaz de fazer tudo, ou que ele é capaz de fazer... E não é sempre assim. Eu acho que as personagens, um que vem para um não é para todo mundo. Né? Tem que ter muito bom senso e discernimento para entender o que você pode dar do seu melhor. E achei que você foi muito generoso no processo de eu indicar o Diego, de ser do mesmo escritório. Em nenhum momento bateu uma disputa em você, ou tipo, eu não vou, mas um monte de Diego tá botando o outro. Graças, inclusive, à nossa maturidade de relacionamento. Eu te falei, né? ele fez melhor do que eu. Fez melhor que você. Então tá aqui registrada a verdadeira história do personagem do Diego Martins em Terra e Paixão. E como o Diego ficou muito conhecido, lembra que eu te escrevi, eu falei, tava na missão Tava dele. na missão dele, Me acalmou total. quando eu vi que ele ficou muito Então, conhecido. Olha que lindo você falar isso. Me acalmou, vi que ele ficou muito conhecido. Isso se chama generosidade. Não é todo mundo que tem. Não, eu acho que não é uma qualidade você ter generosidade. É quase uma obrigação. Sim. A gente fala que é qualidade porque o mundo está tão pueril, Claro. o nível está tão baixo, a sociedade está tão adoecida, que ser honesto virou um grande mérito. Sim. Não é verdade. Ser honesto é uma obrigação. Né? Ser uma pessoa fiel é uma obrigação. Ser uma pessoa bacana é uma obrigação. Ser uma pessoa espiritualizada é uma obrigação. Só que a gente está tão na lama que qualquer atitude um pouco mais digna, ela soa que você é um pouco melhor. Não, na verdade, a gente está sim. esquecendo do que é o básico da vida, Claro. que é o que é honesto da vida, que é o que é limpo na vida, e só que tá todo mundo tão embaixo que quem tem um pouquinho melhor, fulano é assim. Não, nós todos deveríamos ser assim de uma maneira melhor. Não estou falando isso que eu sou assim perfeito, de forma nenhuma. Estou falando de uma maneira geral. Mas quando a gente coloca na média que o nível está muito ruim, de uma sociedade muito complicada de lidar, e não é no meio artístico só, que é uma ilusão. O meio artístico é mais difícil. Mentira, qualquer meio é muito difícil. É que o meio artístico tem um holofote e tudo fica muito tá tudo visível. gravado. A sociedade, de uma maneira geral, todos os meus amigos que são empresários, que são empreendedores, que têm pequenos, médios ou grandes negócios, têm muita dificuldade em vários aspectos de lidar com o ser humano. O ser humano está difícil de lidar. Então, eu gosto de ressaltar que eu acho que a sua generosidade ela é genuína, ela é real e é bacana. Continue com esse sentimento, que é uma coisa que só vai agregar valores para você. Que bom. Tenho certeza disso. Vamos ao nosso quadro de dicas de leitura? Vamos. Primeiro é a dica do convidado e eu quero saber por que você está dando essa dica desse livro e o que esse livro mexeu com você, que você contasse um pouquinho dessa historinha desse livro. Então vamos lá. Quadro Dicas de Leitura. O livro, esse é uma dica minha, mas já que entrou, então eu vou começar agora. Olha só. Ele errou o processo. Seria um pouco... Diz que eu sou generoso, daí depois eu indico o meu já que livro. entrou meu livro primeiro, eu vou colocar então o meu livro. Eu indico o livro Ponto. É um jabá rápido, foi um livro que eu fiz com o Jefferson Choredo pela editora Letramento. Foi quando eu descobri que ele era um autor, né? Agora venda seu peixe. O que é o Ponto? Eu queria virar escritora, eu pensei, como é que faz pra virar uma escritora? Eu pensei, acho que vou ter que ter um volume de texto, né? Ou um hábito de texto. E eu comecei a escrever várias coisas da minha vida. Primeiro eu comecei lembrando de coisas que aconteceram comigo na minha infância. E aí, depois comecei a ter todas essas reflexões sobre a vida, espiritualidade e tal, transformar em crônicas. E eu fui juntando. Aí eu escrevi alguns contos também. E a Letramento, que é a nossa parceira, né? Eles são muito legais. Beijo, Gustavo. Procuraram Gustavo a gente. Abreu, amigo querido. Parceirão.
ligaram pra gente falando que viram que eu falei na Leda Nagli que eu tinha textos escritos e tal. Eles queriam até um infantil, né? Sim. Eu tenho um infantil pra mostrar pra vocês, inclusive. E é isso, então... Muito bom. Então, o ponto tá aí até hoje nas livrarias e vem aí o segundo livro do Jefferson Soredo também pelo letramento. Provavelmente, a gente já está negociando, mas pode ser que esse letramento também. Vamos agora, então, à nossa dica de leitura do meu convidado, A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Fala para esse livro maravilhoso, porque Clarice Lispector é uma das minhas paixões. Você leu esse, A Paixão Segundo GH? Não, esse eu não li. Você vai eu vi o gostar. espetáculo da Beth Goulart. Eu também. É incrível. Incrível. E li os 3 livros que ela me deu. Aham. Mas eu não li esse. Vale ler esse, por quê? Aí que tá a minha Você dica. sabe na cronologia quando foi lançado? Se é um dos últimos, é um dos primeiros? Não sei. Não é dos primeiros, eu acho. Então, a Celina Sodré me indicou esse livro porque eu tô escrevendo Olha aí, Celina Sodré de novo. um monólogo pra uma atriz que Você tá escrevendo uma nova atriz? Tô. Que bacana! E ela, quando eu li, ela falou... pra Fernanda Montenegro? Isso, a Fernanda! Fernanda Montenegro? Isso! Uma pessoa... E aí, ela falou, teu texto lembra Paixão Segundo GH, leia Paixão Segundo GH. E aí, eu descobri nisso uma coisa que eu queria descobrir da Clarice, que eu não sabia, que era nesse livro que tá isso. Eu sinto que a Clarice Lispector viveu em contato com a vida, né? Assim... Porque dizem que a gente não suporta ficar em contato com a vida o tempo todo, né? Que é muito difícil. É insuportável, de uma maneira geral, todo mundo tem essa visão, E né? é A gente que faz a vida ficar mais fácil. E tem uma vibração, né? Você estar em contato com a vida, é muito difícil, né? E eu tinha curiosidade, porque nos livros da Clarice, claro, ela aponta isso. Na Paixão Segundo GH, ela destrincha que ligação é essa que ela tem com a vida. E acaba que não por acaso é a paixão, igual a Paixão de Cristo, ela escreve um texto sagrado, é um livro sagrado, assim. Eu me senti em contato com um livro sagrado, assim. Então você vê ela falando com ela sobre a origem da vida, a origem do ser humano, o que é a vida. E o mote é conhecido, né? É uma... Pode dar um spoilerzinho? Pode, claro. É uma artista plástica chamada GH, que tem, tipo, uma diarista, uma mulher que trabalha limpando a casa dela, que vai embora e ela nunca entra no quarto dessa mulher. Um dia ela abre esse quartinho onde a mulher dormia e essa mulher deixou uma instalação artística dentro do apartamento e ela tem uma catarse artística dentro dessa instalação e em cima disso ela começa a repensar toda a origem da vida, assim. Maravilhoso. Clarice Lispector. É incrível. Ela é incrível. Muito bom. Jeff, você tem vontade de ter o teu programa? Eu já pensei nisso. O que você faria? Eu talvez faria alguma coisa com personagem. A gente uma vez quase teve, lembra? Numa plataforma. Aham. Assinamos contrato, teve desenvolvimento, mas acabou não acontecendo. Exatamente. Isso eu tenho muita vontade de fazer um programa de contação de histórias com os meus personagens. Eu quero muito, acredito muito nesse projeto. E você adora contar histórias? Adoro, eu gosto. Pra mim é um bom caminho de explorar os personagens, assim, dando depoimentos. Você fez o projeto do Marcela Willa e da Saninha de Paulo Lê pra mim, não fez? Fiz. Contei história Você contou a história fazendo vozes? Fiz vozes também. Eu e o Cacau fizemos também no Centro Cultural dos Correios. Foi muito legal. Projeto incrível, né? É muito. É incrível. Como é que foi a tua experiência da Netflix na série BO? Tá em cartaz até hoje. Cartaz, tá no ar até hoje, óbvio que no streaming. BO, eu tenho o Tomatuco Ferreira, o Leandro Hassum, que é meu amigo querido e que você se deu muito bem, você elogiou muito ele. Muito. Né? Queria que você falasse como é que foi a experiência de fazer isso. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Foi um trabalho que eu não tive um segundo de nenhum desconforto, né? De nada. Vocês se deram muito bem, né? O elenco se deu muito bem, né? Muito, 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 muito. E o Pedro Amorim e a Carol Millen, que são os diretores, né? Também muito assim. Ele é um querido. Cuidando os roteiristas, o Leandro. E o meu personagem é o melhor amigo do Leandro na série. E eu lembro de sábado e domingo eu com saudade do Leandro, assim. Que legal. E acabou que eu comecei a usar isso no personagem. Então, as cenas que eu tava com o Leandro, eu vivi aquela alegria de estar com ele, assim, para que o personagem também vibrasse mais quando tava com ele. Foi muito incrível. Foi o maior trabalho que eu fiz, né? De texto, de diária, né? Sim. De dramaturgia. E foi quando eu tive essa sensação mesmo de gravar de madrugada, Você tem alguma preferência entre fazer novela e série ou pra você o importante é que a personagem te agrade?
Pra mim é importante que o personagem Porque tem me atores que agrade. preferem, hoje tá assim, eu prefiro 1000 vezes fazer série. Não quero trabalhar 9 meses num único É. produto. Tem mil regras na Eu cabeça de nunca muita gente. fiz uma novela, imagino Inteira que não, né? seja... Só fez participação, Só né? participação. Imagino que seja realmente muito É desgastante. quando a pessoa é protagonista é muito desgastante. É. Ou um papel muito importante. Ah. Agora, quando é uma participação boa, não é tão desgastante assim. Mas é porque eu acho que essa coisa do personagem, né? Eu às vezes lembro da Juliette Binoche na entrevista do Actors Studios, que o cara pergunta como foi fazer, acho que é o Paciente Inglês. E ela chora dizendo que ela não queria ter saído daquela sensação. Ah, que lindo. É... Quando a personagem canta e a obra é boa, né? Você É vive aquilo. difícil desvencilhar da personagem. No É BO, difícil. eu, claro que devido às proporções, né? Comparando com a Juliette Binoche, mas eu tinha uma coisa de estar ali fazendo o Estevão, tipo, uma alegria, você vive aquela pessoa. Parece que quando o personagem te faz bem, você não tá trabalhando na hora que você tá fazendo o personagem, você tá... A vida que você estaria vivendo fora da cena, você tá vivendo aquela outra vida ali. É meio que incorporar. Mas eu digo assim, de você tá tão... Aquilo tá tão em você, sabe? De incorporada, acho que é um pouco mais profundo, né? Assim, às vezes eu sinto algumas coisinhas que me remetem a isso um pouco. Igual quando eu faço a Cici, que é essa senhorinha ali, né? É gostoso esse processo de criar e compor, né? É Muito legal. gostoso. É muito gostoso. Agora, eu sinto que tem muita ligação com o texto. Muita total. ligação e muito com a estrutura Total. do texto. Total. Você acha que hoje, no mundo que a gente vive, está muito mais difícil fazer humor? É que, no seu caso, o teu humor ele tem um lado muito naive, muitas vezes, né? Por isso que as crianças se identificam tanto. Mas os É humoristas... meio inofensivo o meu humor. Os humoristas, claro que o humor evoluiu, precisa evoluir, tem coisas que não pode se dizer mais Sim. mesmo. Mas está difícil fazer humor de uma Tá maneira difícil, geral. tá né? difícil falar, né? Respeitando as novas regras que todo mundo está se entendendo, nós estamos aprendendo dia a dia em todas as esferas, não é uma coisa fácil. Mas o humor, de uma certa maneira, que tem uma certa liberdade, sempre teve mais liberdade, ficou mais complicado. Ficou. Você se sente travado quando você vai fazer humor com seus personagens ou você nem pensa nisso? Eu penso... eu comecei a desenvolver nos meus vídeos respostas para o que pode problematizar. Então, dentro do que eu digo, eu já tento responder uma possível cancelamento. Eu não evito dizer o que eu quero. Então você tem medo do cancelamento quando você faz os seus vídeos? de Não, humor? eu tenho só um cuidado para não ser incompreendido. Já foi alguma vez? Já. É Já. porque, assim como tá muito difícil fazer humor, é sinal porque o espectador, Muito no geral... impaciente também, muito raivoso, e né? ignorantes, né? Assim, Uma muita cultura do ignorância. ódio muito grande, né? O ódio. As pessoas parecem que estão dispostas a odiar. A imprensa alimenta isso. Alimenta isso, a discórdia, a polêmica em cima do ódio. É muito ruim. E eu sinto que mais do que o ódio, existem dois problemas. Um é muita gente querendo ficar conhecida, então qualquer oportunidade de... Isso a rede social provocou, de né? humilhar alguém que é conhecido. Crescer nos likes em cima de qualquer tema. A pessoa quer ver que uma pessoa conhecida falhou e ela dentro dela queria ser conhecida, então ela vai lá pra tenta ganhar derrubar aquela engajamento. pessoa. É. E tem uma coisa também que esse gozo de se sentir superior. Então, hoje em dia, esse cancelamento dá na pessoa uma coisa de que se ela tá te aconselhando, ela entende mais do que aquilo, ela é um ser humano melhor do que Tem aquilo. vários... Eu também não gosto muito do positivismo tóxico, ou então das mensagens meio com esse tom superior. Eu acho que a rede social está meio cansativo isso também. Sim. Até porque vende-se muita felicidade e na prática é o oposto, né? E como eu sempre falo, a gente descobre a pessoa no backstage. Não é Sim. na hora que liga Sim. a câmera, né? Mas- Essa é a realidade. Mas o que eu tô dizendo é mais de quem comenta, na verdade, Ah, do tá, não de quem espectador. faz. Não de quem Entendi. faz, é o espectador que tem uma raiva de quem cresceu. Brasileiro fica muito no pé de quem faz sucesso. Exatamente. Ainda mais que... Né? Aplaude com dificuldade. Aplaude com muita Isso. dificuldade. E porque também, por exemplo, o Big Brother deu para as pessoas a sensação de que todas as pessoas podem ficar conhecidas. Então virou uma coisa de que... Você tem uma admiração pelos grandes atores que nem eu. Ai, muito. Né? A gente tem a paixão pelos gigantes. Quem são os seus gigantes? Olha, eu tenho 3 referências muito fortes para mim. Fernanda Torres, Pedro Cardoso e Gabriel Leone. É um gênio, Gabriel Leone. Pelo seguinte,
E eu tenho eles como referência porque eu admiro muitas pessoas. Por exemplo, eu tento ver tudo da Meryl Streep. Sim. Assim, Maior da maior. a Meryl Streep é uma coisa inacreditável, né? Tento ver as coisas da Judi Dench, da Kate Blanchett, da Kate Winslet, né? Porque as mulheres realmente, Uhum. por serem criadas, podendo sentir, quando viram atrizes, Colocam vivem as tudo, emoções. vivem as emoções. Nós, homens, temos que nos desconstruir de vários muros, né? A gente entra numa profissão vulnerável, sendo impedido de ser vulnerável desde que a gente nasceu, né? Mas Fernanda Torres e Pedro Cardoso, eu tenho vontade de aprender com eles, porque você não vê o texto quando eles falam. É só a vida, né? Não sai uma palavra decorada da Fernanda Torres e do Pedro Cardoso. Porque é aquela mente, né? Que eles falam e tal. Então eu tenho eles como referência. Eu penso, como é que eles diriam? Como é que eles desconstroem todas as vírgulas, os pontos, tudo que tá no papel? Cadê o texto? Cadê o que eles inventaram? Cadê? E o Gabriel Leone, que eu paro pra ver as cenas dele, tenho ele como referência porque eu acho lindo ter uma referência de alguém de jovem, né? Ele é provavelmente mais jovem do que eu, né? Com certeza. E porque ele sacou, não por acaso ele tá fazendo filme agora pra Hollywood, uma forma hollywoodiana de fazer novela, por exemplo. A forma que ele diz os textos numa novela é muito chique. Eu fico assim, penso, como é que ele faz isso? Então, eu tenho essas 3 referências. E claro que eu admiro, a gente tem muita gente grande, né? Muita. Um Vamos país de ver. muitos talentos. Tem muita gente grande. Mas maravilhosa a sua referência. Eu adoro. Muito bom. Falar nisso, vamos falar então de uma referência no cinema, que eu acho que é uma referência que está chegando com tudo, que é o Murilo Benício. Eu fui ver o Pérola, né? Eu amei o filme, amei a direção dele, amei o seu trabalho, amei o trabalho da Drica Moraes, é um espetáculo. Sim. E muito difícil fazer uma releitura de uma peça de grande sucesso, onde a Vera Holtz eternizou aquela personagem. Você fazer uma releitura de uma coisa que fez muito sucesso é duro, Sim. porque a gente ficou aquilo na cabeça, né? A peça ficou muitos anos em cartaz. E eu lembro que durante o processo de filmagem você elogiou muito a direção no Murilo, Muito. né? E a gente vê uma coisa que tá latente ali, direção de ator. Total. Total. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência do Murilo como diretor, o diretor que ele virou. É muito louco porque eu me senti muito à vontade, né? Eu conheci o Murilo fazendo o filme dele. E eu fiz o teste, né? E eu fui fazer o filme. E ele muito educado, né? Eu até reforcei isso na coletiva de imprensa que a gente teve. Ele falou, nossa, eu tô achando agora que eu tenho que falar mais. Que eu reforcei que era muito silencioso o set. Era tudo muito silencioso. Ele levantava, às vezes vinha no ouvido das pessoas para dizer, até pra técnica. Tipo, dizer pro câmera e tal. E eu lembro de um câmera delícia. chegar pra mim falando, tá vendo que tá em silêncio? Eu falei, sim, ele. É porque o set tá funcionando. Ele falou. E depois, na coletiva de imprensa, o Murilo disse, eu deixei vocês criarem, eu confiei em vocês, eu me surpreendia coisas que vocês traziam, eu esperava que tal cena fosse ser diferente e me surpreendia com o que vocês traziam. E ali eu entendi que ele confiou na gente. E quando você estuda essa galera, tipo, pega o Grotowski lá, o Grotowski tem um texto que ele diz que ele assistia, ele chamava de meus colegas atores, né? Não eram nem meus atores, porque para não ter hierarquia, né? Sim. E ele diz ali que ele ficava assistindo o que eles estavam fazendo. Então, foi lindo você estar ali com Murilo Benício, que é um dos maiores atores que a gente tem, Maiores que já fez atores. 1000 coisas. E virou um grande diretor. Um grande diretor, um artista, Um artista. né? Um artista ser 360. artista. Ser artista, letra maiúscula. Exatamente. Tá com a Drica Moraes, que Que é uma é gênia. artista. E ali você tá num ambiente... Tanto que às vezes as pessoas falam, não te intimida fazer cena com não sei quem. Eu falo, não, porque eu tô fazendo com quem sabe fazer. A troca é muito grande. O que é né? difícil é você fazer Com quem com não quem troca, não sabe. Quem não sabe. Então, assim... Você que ainda não viu o filme, assista. Vale muito a pena. é. Quando você fez o Cro 2, do Marcelo Serrato, você fez uma mulher, né? Fiz. Como é que é o nome do personagem? É Geni. Geni. E, obviamente, assim, você tem uma característica para fazer mulher muito fantástica, porque que o Paulo Gustavo trouxe para Minha Mãe uma peça que a gente não via um homem fazendo uma mulher, a gente via A mulher. a mulher, a Uhum. mãe. Isso é tanto que quando eu vendi o projeto para a IAFA, que é a produtora da Dona do Migdal, quando a gente teve a primeira reunião, um grande receio dela era assim, mas o homem vestido de mulher não funciona no cinema.
E aí, quando ela viu a peça, que ela levou o Bruno Weiner, que era o presidente da Downtown Filmes, para ver a peça, ele falou, não, temos aí uma mulher em cena. E ali todo mundo visualizou o potencial dele, eu fico muito orgulhoso disso. Você é a mesma coisa. Quando você faz uma mulher, a gente não vê um ator vestido de mulher. A gente vê uma mulher. No filme isso é notório, nas suas personagens que eu conheço. Você consegue discernir essa sua organicidade para fazer mulher? Pra esmiuçar aqui. Para esmiuçar, porque você tem muita dificuldade ou está muito verdadeiro dentro de você para fazer as personagens femininas? É muito natural pra mim, até me chama atenção, assim, eu penso, por que Mas você sente que eu tô que eu sei sentindo? fazer isso? Sim, sim. Se eu sinto que você tá me dizendo... O que eu tô te dizendo, assim, quando você fala, nossa, eu tô vendo uma mulher. Sinto enquanto eu faço. Na Você verdade, sente quando faz? muda a minha essência, assim, quando eu faço. Eu sinto até que abre o meu peito e minha testa, assim, pra fazer personagens femininos. Que é onde eu tenho essa sensação um pouco do corpo feminino, assim, de por que as mulheres são tão sensíveis, né? Tão, assim, tem essa inteligência da mulher, né? Porque o homem, ele é fechado, né? Você vê Sim. que o masculino, ele Sim. é sisudo, né? Aí a dificuldade de se abrir pra fazer teatro, pra fazer cinema e tal. E tem também um respeito pelo feminino. Porque geralmente um ator você vê que o clichê de fazer uma mulher é ou fazer uma mão aqui ou uma mão aqui. É ficar caricato. Que não existem essas mulheres. Sim. Porque também no inconsciente masculino tem uma diminuição de valor do feminino, né? Então o ator acha que está fazendo uma mulher, mas ele está fazendo algo menor do que ele quando ele faz uma mulher mal feita, né? Porque tem esse inconsciente do homem estar acima. É nosso grande desafio como homem, a nossa neurose masculina, é dissolver o equívoco de que o Sim. homem está acima da mulher. Sim. Inclusive, isso é um papel da mulher também, de parar de dizer, Sim. pede pro teu pai que, né? Como assim pede pro teu pai? Você disse que não, né? Tipo, por quê? Essa criação de hierarquia entre homem e mulher, né? Então acho que tem isso. E você estuda muito as personagens femininas, as mulheres, para trazer isso para os seus personagens? Ou você mesmo criou tudo da sua cabeça? Muita coisa na minha cabeça, mas que acaba que quando eu puxo me remete a... Por exemplo, quando eu faço a Vilma, que fala aqui, gaúcha, são as mulheres do sul, da minha família. E imagino os anéis, os brincos da família do meu pai, são as mulheres lindas lá do sul, assim. E... tem essa coisa de... quando faço a Rosola, que é essas mulheres que fumam. Então eu observo muito o feminino. E eu já tive até problema comigo com isso, que eu pensava, nossa, ficar fazendo mulher, eu vou sofrer um preconceito por isso, ou vão falar mal de mim por causa disso, ou... E eu pensar, é uma arte, né? Claro. Assim, também é uma forma de fazer. Até porque as tuas mulheres, elas são tão orgânicas e Uhum. você tem um talento para fazer tantas mulheres diferentes que virou uma grife sua. Sim, Né? É uma grife, tanto que a publicidade adora isso. sim. E a gente realmente vê uma mulher. A gente consegue visualizar, né? Não é um homem vestido de mulher, é uma coisa que você tem que é um dom muito grande. Você tem vontade de fazer, porque no teatro você já faz isso, um teatro experimental, você arrisca. Você tem vontade de arriscar isso no cinema também, de buscar coisas mais experimentais ou mais artísticas nesse aspecto? Super faria. Eu tenho muita vontade de fazer drama, né? Tem algum cineasta que fazer... falar assim, eu tenho muita vontade de trabalhar com esse cineasta? Não sei, né? Porque, eu gosto muito do Javier Dolan, por exemplo. Não, vamos falar Mas, do Brasil. do Brasil. É. A gente tem o Karim, né? Que Karim é um máximo. que assim, eu vi A Vida Invisível, eu nunca chorei tanto. É lindo, né? Me deu uma coisa, Fez porque... muito sucesso em Cannes, né? Nossa, eu É lindo, chorei é e as lindo. pessoas que foram comigo ficaram preocupadas Ele é a comigo. sua cara. Ele é bem o cinema que eu acho que você gostaria de Eu fazer. ia amar fazer, assim. Tenho certeza. E eu acho ele muito legal, assim, porque realmente tem um cuidado ali. Aquele filme é lindo, É né? lindo. Agora, Jeff, me fala, quando você veio lá no comecinho da carreira, que você foi fazer o Faustão, Ai, qual era o quadro? quem chegar lá? Quem chega lá? Eu fico imaginando você, vindo lá do sul, qual é a cidade? Canoinhas. Canoinhas. Acredito que mais tímido, né? Porque você estava chegando. Acredito ainda que com muito mais questões e muito mais insegurança. E, de repente, você se depara com o programa do Faustão, um quadro de quase que um calouro, né? Uma coisa assim de mostrar o seu talento, não é isso? Uhum. Como é que foi isso pra você? Não foi difícil, não? Ai,
É um trauma ou não? Foi assustador. Eu imagino. É um trauma, não consigo. Conhecendo você hoje, bem como eu conheço, eu fico imaginando aquela cena. Deve ter sido muito difícil pra você. Eu fiz um teste. E eu fui bem no teste, mas eu não sabia que eu tinha ido bem. Eu fiz pra câmera, era uma sala em silêncio, eu fiz um texto, eu não fazia muito stand-up, então eu tinha feito umas 3 vezes no Comédia em Pé com o Fábio Porchat e a galera dele, Danilo Gentili, a gente fez lá no teatro, no Shopping da Gávea. Eu tinha apresentado 3 vezes no stand-up, ou 2. E o Fábio me indicou pra fazer esse Quem Chega Lá. Eu fiz o teste, quando acabou o teste, eles disseram que tinham gostado muito do teste. E aí eu fui pro ao vivo. Uau. E aí, quando eu entrei, eu vi aquela plateia e eu pensei, o Brasil todo tá olhando pra mim. E aí eu fiquei apavorado. Eu lembro que o Faustão sumiu, assim, ele virou tipo um holograma, assim, uma fumaça. E ele falava comigo, eu olhava pra ele e eu falei umas coisas, daí eu peguei, nesse início eu fiz uma tia que dizia que eu não ia passar, que eu não tinha graça, que eu não sei o que, não sei o que. Tanto que no YouTube os comentários são, tua tia tava certa, você não tem graça nenhuma, tal. E aí eu fui pra casa com aquela sensação de que tinha sido horrível. Na segunda vez eu fiz uns textos de dublagem e aí foi super legal e eu não passei. E tanto que depois que o vídeo do Porta dos Fundos viralizou, esse vídeo do Faustão voltou pra internet. Tem muitas visualizações esse vídeo, Porque inclusive. se eu tivesse também tido o vídeo do Porta dos Fundos, talvez o povo nem lembrasse Não. mais, né? E aí eu lembro que eu não passei e eu saí ali da Globo, fui pegar um ônibus, naquele ônibus que passava ali do lado, eu não tinha dinheiro trocado pra pagar o ônibus, as pessoas estavam na plateia, pagaram o meu ônibus e eu tava em estado de choque, assim, eu entrei no ônibus, lembro que a gente fez uma curva, não sei se pegou, tipo, Alto da Boa Vista e tal, e a hora que eu cheguei na casa tava minha avó e tava uma moça que tava lá, amiga dela, e aí eu cheguei lá meio chorando, eu queria chorar, mas eu não queria chorar na frente da minha avó. E essa mulher falou, você não passou, né? Aí ela falou, eu sou médium, você vai fazer muito sucesso ainda, tal. E eu pensei, o que essa mulher tá falando comigo? E aí eu entrei no quarto e chorei e, assim, isso virou uma coisa, assim... Um drama. É horrível, pra mim é uma coisa horrível da minha vida isso. E... É bom a gente falar porque as pessoas acham que tudo é fácil, né? Não. E que talvez, e também quando tem uma oportunidade dessa que é fácil, nada é fácil. E não é a única coisa horrível que eu fiz, não. Vamos deixar só essa registrada. Vamos agora para o quadro Os 15 Mandamentos. São quadros que... É um quadro que são os 15 mandamentos do meu livro, que fazem muito sucesso. As pessoas adoram esses mandamentos. Eu vou passar de 5 em 5 para você. E eu vou ler e você só diz se concorda, se discorda, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, ok? Vamos às 5 primeiras, por favor. Eu adoro isso. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo, teu público, honrarás teu texto, sua fala, não matarás o talento. Concorda, discorda? Amarás a arte sobre todas as coisas, é um pensamento stanislavskiano, Totalmente. né? Ame a arte em você e não você na arte, né? Exatamente. Não tomarás o nome das estrelas em vão, isso me remete a uma coisa que eu acho engraçada, que as pessoas falam, eu fiz uma peça inspirada na Clarice, aí você vai ver, não tem nada de Clarice ali. Santificarás teu espetáculo e teu público, eu amei que você postou esses dias da Bibi, dizendo que ela aprendeu com o pai dela, não é isso? Que o público paga antes de ver o produto. Eu achei isso um pensamento bem lindo pra gente respeitar quem vai ver a gente. Honrarás teu texto e sua fala, realmente a melhor forma é você ser sincero e verdadeiro, né? E inclusive o que você diz, né? Porque Sim. seu texto, sua fala é tua essência. Não matarás o talento, sim. É a base, né? Isso aí é pra ter o talento vivo. Pegando o carona que você falou da Bibi, é uma coisa que eu fico muito com a Bibi na cabeça. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem muito bonita da Tina Ferreira, da filha da Bibi, que eu precisei de uma autorização para botar no espetáculo Ser Artista, e ela me mandou um áudio para minha produtora, para Karina, falando dessa relação minha que eu tinha com a Bibi, de gostar muito dela, ela muita gente. Uma coisa linda que ela registrou, que eu fiquei muito orgulhoso de deixar esse sentimento na família. E a Bibi era uma pessoa que me ensinou muito a importância do público. Que o público que tem que gostar. A gente dava muita importância
Ai, fulano tá na plateia. Ai, sim. Meu amigo vem hoje, o O crítico, crítico. tal, o ator tal. Bibi desmistificava isso de uma maneira radical, inclusive nem de querer fazer estreia badalada. Ela tinha horror à badalação, à frégia, à entrevista, festas. Ela falou, meu filho, quem tem que gostar é o público. O público que decide seu sucesso. Mediante esse pensamento que eu fui fortalecendo na minha cabeça esses anos todos, eu vou fazer uma estreia ser artista bem diferente do que eu sempre fiz. Uhum. Metade da casa é pagante e metade da casa não é um convidado. São pessoas que eu gosto Claro. muito, que estão relacionadas com a equipe. Né? Não é uma estreia badalada de frégia, até porque eu acho que isso hoje em dia não soma tanto quanto ano passado, porque também comentários maldosos podem te derrubar. Importante para mim é se o público vai gostar. E eu estou vivendo uma experiência linda de ter aberto a estreia, esses 200 lugares para a estreia, né? Que eu vou fazer uma cerimônia depois da estreia e eles vão poder presenciar eu homenageando algumas atrizes que estão em cena, homenageadas, e pessoas importantes da equipe. É que vem gente de São Paulo que me mandou WhatsApp falando, gente, eu tô em São Paulo, é estudante, estou indo de carro. A Aham. primeira menina que comprou o ingresso foi uma menina que é fã do meu livro, ela comprou a cadeira 1, ela já comprou o ingresso há 3 meses atrás. Olha só. Então, assim, é lindo a gente desenvolver essa relação com o nosso público, pessoas que admiram o nosso trabalho. Sim. Né? Isso a Bibi me ensinou como ninguém. E é por isso, inclusive, que o público da Bibi foi tão fidelizado que ela não precisava fazer televisão para fazer sucesso. Ela viveu a vida inteira e muito bem do teatro, porque ela sempre lotou. É o nome que ela tem, É um né? privilégio, né? Você lotar a vida inteira o teatro, Uhum. sem precisar se render à mídia, fazer uma novela para estar na mídia. Só pela sua arte, é o sonho de qualquer ator. É o sonho de qualquer ator. Vamos à segunda cartela, então. Adorei seus comentários, diga-se de passagem. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. Não cometerás atos mesquinhos. Sim, não roubarás a cena conscientemente. Me lembra uma coisa que o Grotowski, ele preparou 2 atores, um homem e uma mulher. Não, isso é outra história, mas enfim, tudo bem. Preparou 2 atores e ele pediu para que fizessem a cena 2 vezes. Na primeira, eu tinha que ter a generosidade de fazer você brilhar. Na segunda vez que a gente passasse para a plateia, você tinha que ter a generosidade para eu brilhar. E aí, depois ele perguntou quem tinha sido melhor em cada uma e o que tinha tido a generosidade aos olhos do outro, da plateia, tinha sido melhor. Então, a qualidade de cena muitas vezes não está em você subir no outro, mas você colocar o outro para cima. Total. Se você põe o outro para cima, você está sendo o melhor ator daquela generoso, né? cena. Ser E como o público generoso. percebe E como isso. o público percebe, claro, não tem a menor dúvida. Maravilhoso você falar isso. Não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo. Falamos disso aí, né? Do Diego, era dele. Respeitarás tua vocação. Sim, Ok. sim. Vamos então à última cartela. Por favor. Adorarás sua formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás. Adorará a formação, incrível, estamos em constante formação, né? Inclusive é o processo, amar o processo de viver, inclusive. Sim. Não explorarás teu filho, você já deve ter visto cada Demais. mãe e pai de Miss. Por isso que eu não trabalho com criança, inclusive. Dominarás teu corpo, realmente o corpo, né? Chamam o teatro do Grotowski de teatro físico, ele não gostava, né? Porque ele trabalhava o corpo para que o espírito saísse, né? Lutarás por causas. Jeff dando aula aqui, é maravilhoso. Lutarás por causas, realmente, né? Fazer a diferença com a arte, né? Sim. Mesmo que a causa ela não seja didática, né? O fato de você alegrar pessoas é lutar por uma causa. Não tem a menor dúvida. E não te compararás, que é muito difícil, né? E, assim, para tudo na vida, né? A gente aceitar o nosso caminho Eu li recentemente uma crônica falando quanto a rede social provoca no outro uma angústia pelo roubo da felicidade. A pessoa assiste o que o outro está fazendo e aí a sua felicidade vai embora porque ela está com uma inveja que o outro está fazendo. É até importante você ter um olhar para a vida e saber agraciar o outro, saber entender o momento do outro para não roubar a sua felicidade. É muito importante isso. Eu acho que não te comparar passa um pouco por aí. O ator que acha que é capaz de fazer tudo, então que fala, aquele personagem poderia ser meu, acho que ele vive na infelicidade. Ele vive na infelicidade.
Né? Então é importante, acho que não comparar é uma coisa saudável. É. Acho como base da vida. A gente tem que suportar, né? E suportar os nossos É caminhos, né? difícil lidar muitas vezes? Mas é um caminho a trabalhar. Acho que é um caminho a trabalhar. E às vezes até nessa comparação se inspirar, porque às vezes você pensa, essa pessoa trabalha muito. Aí você pode ver por Mas que usar isso com trabalha olhos positivos. muito. O que ela está fazendo que eu posso me inspirar para transformar minha vida numa coisa melhor também? Essa pessoa produz, ou essa pessoa arrasou em tal Aonde trabalho. está o caminho dela que está funcionando e o Exato. meu não vou me inspirar naquilo. Né? Compare e se inspire. Positivamente. Eu vi recentemente o filme Nosso Lar 2, da nossa amada amiga Iafa, né, e do meu diretor Wagner de Assis, que eu adoro. Tá indo bem, eu fiquei Tá tão indo feliz. bem, mais de 1 milhão de espectadores. E é um filme que eu particularmente já tinha gostado do primeiro, gostei mais do segundo ali, até nível de produção, acho que estão numa evolução de efeitos. Mas o que eu gostei, estou querendo dizer esse filme, por quê? Independente da sua escolha de religião, eu acho que filmes como esse, com essa mensagem, hoje em dia, são muito necessários para o mundo que nós estamos vivendo. Eu acho que as pessoas estão gostando tanto do Nosso Lar, porque a mensagem te faz refletir, independente da religião que você escolhe, né? É bem aquela coisa de fazer o bem e as consequências do fazer o bem, do fazer o mal e da evolução. Eu acho que todas as obras que levam esse tipo de reflexão, elas somam num mundo tão gasto. Você hoje, se fosse fazer uma obra espírita com essa temática, você teria resistência ou não? Porque eu conheço atores que não quiseram fazer alguns, assim, que já passaram para, eu não faço filme espírita, eu não faço filme bíblico, eu não faço filme aquilo. E a Anissete tem uma coisa que eu adorava quando ela falava, né? Ator não pode ter preconceito. Anissete batia nessa tecla, né, insanamente. O que você acha disso? Eu super faria. Faria? É... Eu acho que tem a ver com a tua alma, tá? Tem a Tô te ver. perguntando por causa disso. Acredito. Eu entendo que religião tem muito a ver com afinidade, e afinidade até espiritual, né? Realmente você se sente bem, às vezes tem uma pessoa que se sente bem na igreja evangélica, outra se sente bem na igreja católica. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que estar atento, o Brasil é o país mais espírita do mundo. que tem, É né? o maior país católico, se eu não me engano, e espírita, de quantidade de pessoas. Então é uma coisa da gente. Assim como o candomblé, a umbanda, assim, eu sinto que nós somos do Brasil, é algo nosso, o espiritismo. Então, eu sinto que respeitar e tentar entender e até saber é saber sobre nós. Não que você precise ser espírita, mas é algo nosso. Sim. É assim... fora a experiência que as pessoas têm, né, no set desses filmes, assim como você vai numa igreja evangélica e uma pessoa que canta consegue um nível de espiritualidade ali muito mais alto do que se ela cantasse uma música que não é da igreja. É lindo nesses momentos. Você vê que não une a arte a essa espiritualidade, é transformador. Transformador. Eu super faria. A Iafa, tá a dica, tá? Jeff faria. Eu faria. Jeff, nós estamos chegando no final. As perguntas finais são sempre as mesmas para todos. Você pode responder ou não. E a primeira é: o que você gostaria de fazer agora? Você tem alguma coisa assim, independente, isso é muito caro, é muito difícil. Você tem alguma coisa que fala assim, não, isso é o meu sonho, eu quero fazer? De tudo? De qualquer coisa, seja uma personagem, seja um texto, seja uma novela das 9, um personagem vilão. O que você gostaria assim? Eu estou desejando muito fazer isso agora. Olha, eu às vezes falo de tanto não na profissão. Eu fui acalmando meus sonhos no sentido de parei de... Deixa a vida me levar. Você me conhece, né? Eu sou assim, tanto que esses dias eu brinquei que você queria fazer tal filme. Daí eu falei, a pior coisa que você pode dizer pro empresário, né? Coitado. Eu, nesse momento, de coração, eu quero fazer meu monólogo e eu quero lançar meu livro. É isso. E então, assim, sonho e tá quero nisso. mesmo. Claro. E aí disso aí vem os desejos dentro do desejo. Esse vai ser incrível. Quero que as pessoas assistam, quero que leiam o meu livro. Algum arrependimento de alguma coisa que você tenha feito que você faria, putz, eu não deveria ter feito? Olha, eu tenho pensado muito, eu estava muito revoltado quando eu fui no podcast do Theo Cochrane. E lá eu falei, a gente é muito ruim no Brasil, a gente tem que aceitar que a gente é ruim, as peças são ruins, os programas são ruins. Tava num dia não, hein? Eu tava num dia bem ruim, assim, sabe? Esse não é o Jeff que eu conheço. E depois eu falei pra ele... O que eu falei? Eu falei mais alguma coisa muito revoltado, assim. E
até eu falei isso com o meu psicanalista falou, é o bem dizer, que a gente chama na psicanálise, saber dizer o que você quer, né? Então, isso tem sido um arrependimento pra mim, às vezes quando eu me coloco de uma forma... Eu sou muito calmo, mas às vezes eu me expresso de uma forma muito rebelde e muito revoltado, assim. Enfim, todos os nossos defeitos remetem à infância, Então, que né? bom que você tá no caminho da evolução. É, É bom acalmar essa rebeldia, né? eu vi nos comentários lá, tem uma pessoa dizendo, eu gostava dele, não gosto mais. Nos dias de hoje é perigoso ter essa rebeldia Sim. também, né? E é bom também usar isso como uma referência para aprendizado. É, Não é legal. É bom não esquecer. É bom que fique na cabeça para sim, você trabalhar eu isso. penso muito. Alguma coisa para me dizer que você nunca teria dito, mas teria vontade de me dizer? Como empresário? Como tudo na vida. Não Então. diga como empresário, como amigo, como, sei lá, como pessoa. Pode ser teve um que falou aqui uma coisa, meu amigo da vida inteira, Leonardo Franco, e que eu adorei ouvir. Ele falou, Montenegro, é duro às vezes ouvir as suas verdades. A gente às vezes, falou até no plural, não digere. Deve ter conversado com outros colegas. Mas é necessário. Eu falei, obrigado por ter me falado, porque eu sempre falo as coisas pro bem, eu não sou o dono da verdade. Eu troco a verdade do que eu penso exatamente pra gente achar um caminho de comunicabilidade alto, né? Pra gente estar sempre na mesma sintonia. Uhum, Mas eu acho que é necessário a gente ter essa franqueza, né? uhum, Temos que sair, parar de viver nos porões. uhum, A sociedade vive muito no porão, vive todo mundo no porão, né? uhum. E todo mundo só coloca no holofote o que tem interesse, o que muitas vezes não é real. Isso é uma coisa que eu não tolero mais, que eu não suporto. Uhum. Eu tenho horror às pessoas que vivem no porão. As pessoas que não estão lidando com a verdade da coisa. E, enfim, o que você teria para me dizer? Não, acho que ouvindo isso que você me diz, assim, eu sou muito grato de a gente ser parceiro de trabalho mesmo, de eu confiar em você. Você sabe que eu tenho 1000 ressalvas sempre com as... Desconfiado? É. Desconfiado até dizer chega. Eu sou muito, então você sabe o quanto é sincera a minha confiança em você, o tempo que eu levei até pra chegar nisso, né? Você vê o processo meu no escritório, minha ligação com você, então eu sou... e pra mim é sincero, é assim que eu faço meus amigos. Eu conheço pessoas que não têm amigos. Sim. Eu já tive pessoas que me disseram, eu não sei, não tenho amigos. Eu falo, mas é que você ama as pessoas no primeiro dia. Você não pode amar uma pessoa que você conheceu num curso. Impossível. E então eu tenho todo um processo. E a sociedade hoje é isso, você não te conhece, é amigo. Exatamente. Capri. E na primeira rusga, quebra o vaso e não tem mais construção nenhuma. Eu tenho horror a isso. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Eu tenho muitos conhecidos, mas eu tenho poucos amigos. Exatamente, até para hoje em dia evitar de me ferir. Acho que eu já tenho amigo suficiente, acho que eu já tenho uma rede de apoio bem suficiente. Claro que posso abrir exceções, mas eu quero viver cada vez mais numa rede de segurança, de sabendo com quem eu estou lidando, porque tenho receios hoje em dia de me abrir, de me expor, né? Tenho medo de verdade. E você sabe muita coisa também, né? Que pode expor alguém, dependendo com quem você fala. A gente tem almoços, aí você que eu penso, nossa, isso aqui com certeza tá entre a gente, né? É o famoso livro que eu tenho que escrever e ir embora do mundo. Morar num não bunker. Será escrito nunca. Não faz parte da minha personalidade, eu não jogo baixo. Tem uma coisa que admiro em você, até eu vim pro estúdio com o Ricardo Breitman, que é nosso advogado, e ele falou, Jeff, se fizer alguma coisa com você, você sabe que eu te protejo. Meu advogado há 30 anos, meu amigo, meu defensor, meu parceiro, trocamos 1000 ideias, é uma pessoa de muita soma. Aí eu falei pra ele, o Montenegro sempre nas conversas comigo, ele diz, qualquer coisa a gente fala com o Ricardo. Aí ele falou, mas o Montenegro também é assim com você. Eu falei, sim. Então tem essa coisa de eu me sentir protegido. Eu sei que você também me protege, você faz coisas que poucos empresários fazem, eu quase nenhum, que é você cria reuniões comigo e produtos e produtoras e diretores. Quantas coisas você já movimentou mesmo de acreditar, mesmo, né? De lutar, né? Assim, que isso é muito raro. Realmente, a gente tem... Eu tinha uma cabeça de... Eu saí de agências porque eu pensei, vira aquela coisa que você fica com dó de passar um trabalho pro escritório que você conseguiu, que você pensa... Que bom que ele veio para mim. Nada por acaso. Nada por acaso. E é isso. E para terminar, sua câmera é essa. Eu quero, claro, me deliciar um pouco com essas personagens que eu amo. E aí eu vou fazer uma pergunta para elas e você responde a mesma pergunta para todos, mas queria que você criasse uma historinha entre elas, tá? Que eu estou muito feliz e ansioso com a estreia da minha peça, Ser Artista, dia 6 de março no Teatro dos Quatro.
é a minha vida com as grandes damas do teatro brasileiro. Não vou revelar o nome das atrizes que serão homenageadas, que é a grande surpresa do espetáculo. Não é muito difícil não adivinhar, né? Mas às vezes é meio óbvio, mas pode ser que traga surpresas. E aí eu queria que você falasse com a sua turma, com as suas personagens, qual é a expectativa delas para ver o espetáculo Ser Artista? Eu já fico pensando se pode fumar na plateia. Não pode. Então eu vou no segundo dia. Eu estou ansiosa para ver quem são essas divas do teatro. E eu também estou ansioso porque sempre acompanhei. Elas são praticamente da minha geração, então eu quero assistir. Gosto muito da Leona Cavalli. E eu também queria contar que eu preparei a Beth Goulart pro musical que ela fez uma vez. E ela alcançou agudos que ela não conseguia, graças ao cigarrinho que eu dei para ela. E o que você acha do Anderson Miller fazer o Marco Montenegro? Eu acho que vai ficar, de certa forma, bem sexy com aqueles olhos azuis. Ai, meu Deus! Maravilhoso! Jeff, amado, antes de nos despedirmos, nós temos aqui a garrafinha de ginástica para você levar essa água, a nossa ecobag e, claro, para você ter com você o colar com as máscaras do teatro, para que te abençoe. Olha que legal! Isso é para você usar, essa canequinha é sua. Olha! São os nossos produtos do nosso podcast. Que lindo! Tão abençoados. Espero que te traga sorte. Né? Eu também uso a minha aqui. E eu te agradeço muito pela entrevista. Você não é um puxa-saquismo, porque eu não preciso disso, mas você está naquele hall das pessoas que quebraram a quarta parede comigo. Você sabe que poucos quebram. Você me conhece bem. E você conhece as pessoas que estão ao meu redor. Você conseguiu quebrar. E não foi uma forçação de barra, foi orgânico. A gente quebrou essa quarta parede desses encontros que a gente tem no almoço para falar de trabalho, de vida, de espiritualidade, porque as afinidades elas não se explicam. Você conseguiu desenvolver comigo uma afinidade de filosofia de vida, de cabeça, a gente conseguiu desenvolver uma amizade real. Eu realmente acabei te dando um suporte de vida um pouco maior que todos, no sentido de apartamento, né, de outras coisas que eu acabo fazendo, né, naturalmente. São necessidades que eu me vejo em condições de resolver, eu não me programo para isso. Me indicou um apartamento, não tá pagando um apartamento não. Não tô pagando apartamento, não. Eu tenho... Sugar Daddy, meu Sugar Daddy. Não sou Sugar Daddy, né? Ele não é Sugar Daddy, ao contrário. As roupas, me dê essa roupa. E eu tenho isso, assim, um carinho, né, que a gente desenvolveu, porque você é uma pessoa muito desconfiada, para confiar em alguém, você desenvolveu uma confiança com o tempo. Também não me esforcei para isso. Foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. A nossa troca artística é muito válida, a gente tem um processo de confiança de pensamento muito parecido. E eu te desejo de coração que isso só cresça, que a gente se transforme cada vez mais amigo, uma relação cada vez mais verdadeira, mais produtiva, né? Você me passa uma paz que eu acho que eu também te passo. E eu acho que isso é muito importante numa relação profissional. Eu, com 55 anos, já não quero mais ter relações profissionais que me levem ao desgaste emocional, ou que eu não tenha uma troca saudável, né? Eu acho que a minha fase de experiências, de viver momentos com pessoas que fizeram muito difícil, já passou. Daqui para frente eu quero só a felicidade e colher realmente tudo que eu plantei. Te agradeço a sua inteligência, foi brilhante a sua entrevista, você acrescentou muito ao nosso podcast e que Deus te proteja. Amém. Quero aproveitar, agradecer por você e agradecer ao escritório também. Nós somos em muitos no escritório. Às vezes quando perguntam como é o escritório, eu falei, tem gente que cuida de tudo. Tem quem cuida do teatro, tem quem cuida de comercial, de filme. São pessoas que cuidam muito, com muito amor da gente, né? E uma equipe muito grande. Então, agradecer. E eu me orgulho muito de ter formado essa equipe. Falo de boca cheia. São pessoas incríveis, assim, de um nível de profissionalismo muito alto. Eu venho de uma família de meu pai, minha mãe e meu irmão muito profissionais. Meu pai e minha mãe são administradores de empresa, então eu cresci vendo como é gerir tantas pessoas. Gerenciar. E o escritório, assim, são pessoas muito, muito competentes. Então, agradecer por vocês cuidarem da gente com amor também, além de todo o profissionalismo, e serem uma referência de poder, assim, contar com vocês, porque é bom caminhar de mãos dadas, né, na vida. Dúvida, de caminhar de mãos dadas. E eu vou te falar, fico muito feliz de você falar isso. Não por vaidade, mas por orgulho de ter criado essa equipe. De me dedicar tanto 10 horas por dia. Um beijo, fiquem na paz. Tamo juntos. Adorei. E para você que está nos assistindo toda quarta-feira aqui no canal Ser Artista Podcast no YouTube, às 20 horas, sempre um rei ou uma rainha
do nosso mercado artístico. Até semana que vem com um grande nome do cenário nacional. Um beijo, fica conosco. Tchau.